Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Botafogo. Olá, muito boa noite para você que está ligado e conectado com a gente aqui no Futebol da CBN Campinas. Estamos começando mais uma jornada esportiva. Hoje, aqui Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Botafogo, hein? Daqui a pouquinho a bola rola às 7 horas para o jogo entre as duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Vamos falar muito sobre isso durante a nossa transmissão e, claro, toda a situação envolvendo a equipe da Macaco. Uma noite gelada, 19 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli. Torcedor pontepretano. Teve uma manifestação nas redes sociais aí, parece que não vem para o estádio, são apenas alguns gatos pingados. Neste momento aqui no Moisés Lucarelli. Noite gelada, quem tá lá embaixo para passar frio agora à noite é a Adriana Almeida. Boa noite para você, destaque da Macaca, Adriana. Então aí daqui a pouquinho vem a Adriana Almeida trazendo informação da Ponte Preta, informação também do Botafogo, informações de tudo que está acontecendo, também nos bastidores, tem manifesto dos jogadores, tem manifestação do torcedor, tem muita coisa para que a gente possa trazer daqui a pouquinho para você que está ligado e acompanhando o futebol da CBN Campinas. As duas equipes nesse momento fazem o trabalho de aquecimento, tanto a Macaca como a equipe do Botafogo. Na tabela, ao meu lado tem Carlão de Freitas aqui. Oi, Cabelá. Oi, Adriana Almeida. Desculpe a falha, logo na abertura, mas é que o manifesto já tá pegando fogo aqui embaixo. Mas vamos para os primeiros destaques da Ponte Preta, pode ser? Vamos lá então, vamos trazer o destaque da Macaca. Vice-lanterna da Série B, a Macaca tem apenas 7 pontos em 10 jogos, vem de 4 derrotas consecutivas, 14 gols sofridos nesse período de jejum. E o time ainda tenta buscar um novo treinador depois da saída do Rodrigo Santana na semana passada. Edson Boaro assume interinamente nesta noite no jogo contra o Botafogo. O principal destaque da Macaca é o retorno de William Potker no comando do ataque. David Braz e Brian Borges seguem fora, negociando suas rescisões. Mas agorinha, o elenco pontepretano publicou um manifesto com relação à atual situação da instituição Ponte Preta. Daqui a pouquinho eu trago os principais pontos, Cabelá. Legal, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso e também no decorrer da partida, porque a bola rola às 7 da noite. Se a Ponte Preta tá na zona de rebaixamento, o Botafogo não tá muito diferente não, né, Adriana? Não vence há 5 partidas, são 2 meses sem saber o que é um resultado positivo. Ainda assim, está um pouco à frente da Ponte Preta na classificação. 17º colocado é o time que abre a zona do rebaixamento. Apesar do momento ruim, o técnico Cláudio Tencati renova o contrato até o final do ano que vem para tentar dar uma segurança no elenco, uma segurança nos bastidores do time de Ribeirão Preto. O volante Matheus Salles é o principal desfalque, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas por outro lado, o lateral esquerdo Patrick Bray, que foi papai na última rodada e foi liberado do último jogo, hoje retorna ao time, Cabelá. Legal. Carlão de Freitas, olha só, hoje o jogo é complicado. As duas equipes da zona de rebaixamento, a Ponte Preta que vive essa crise sem fim, o Botafogo que vem meio que no desespero também. Temos um jogo dos desesperados dentro de campo. Carlão, boa noite pra você. Boa noite, Cabela, boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta, né? E mais um clima pesado, né, pra Ponte. Além de ter um adversário difícil, com o mesmo interesse da Macaca em sair da zona do rebaixamento, tem os problemas internos, né? E agora externados, mas isso todo mundo já sabe, dos atrasos de salários, mas a cada dia é um 7-1, né? Cada dia uma situação pior, agora um manifesto de todo o elenco, como disse a Adri, já repercutindo demais aqui nos bastidores do estádio Moisés Lucarelli. Então é com esse ambiente que a Ponte vai tentar hoje escapar do rebaixamento. Claro que quando a bola rola,
eu acho que isso fica em segundo plano. A preparação, ela é prejudicada, mas na hora do melão ali, eu acho que o jogador pensa realmente em vencer a partida. De repente, pode até acontecer. Não é proibido vencer o Botafogo, mas, evidentemente, a preparação, esse ambiente conturbado, estas situações atrapalham demais a Ponte Preta, não só no jogo contra o Botafogo, mas tem atrapalhado a Ponte há um ano. Pelo menos é o que diz o manifesto, né, Cabelo? Pois é, 18 horas e 39 minutos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o manifesto. Vamos no Central da Bola com o Fábio Scheibe. Tem mais um jogo além de Ponte Preta? Não, a Ponte Preta fecha. Ponte Preta e Botafogo fecha a rodada, né, Fábio Scheibe? Boa noite pra você. Central da Bola. Muito boa noite, Carlos Cabela, boa noite, ouvintes CBN. Exatamente, Ponte Preta e Botafogo fecham essa 11ª rodada de Série B. Hoje o jogo às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Só passando aqui os times que estão na zona de rebaixamento e também o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Avaí. O Avaí tem 10 pontos ganhos, o Botafogo abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 9. Londrina, que perdeu na rodada, tem 8 pontos ganhos. A Ponte Preta é a vice-lanterna com 7 pontos. O América, o Lanterninha, ainda não venceu na competição, tem 3 pontos ganhos. Significa que se a Ponte vencer hoje, ultrapassa o Avaí, o Botafogo, e a Ponte dormirá essa 11ª rodada fora da zona de rebaixamento, Cabela. Pois é. Aliás, né, qualquer vitória de qualquer lado aqui, o Avaí vai pra zona de rebaixamento. Né? Quando seja vitória da Ponte ou vitória do Botafogo, o Avaí vai pra zona de rebaixamento. Esperamos que seja vitória da Macaca nessa noite aqui no Moisés Lucarelli. Estamos chegando, hein? Bola rola daqui a pouquinho às 7 da noite. Vamos para aquele intervalo. Na volta, vamos esmiuçar tudo isso que a Adriana trouxe para nós no início dessa jornada esportiva aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Botafogo. Futebol Globo CBN. Trânsito. Muito bem, Mário Quintino. Fala, Cabela, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando que tem interdições na região do estádio Moisés Lucarelli. A operação de trânsito no entorno do estádio deve seguir até às 10 da noite. Trechos da Salvador Caruso, Frei José de Monte Carmelo e também outras vias da região. Atenção aí pelo trecho. Falando também da região central de Campinas, nessa terça-feira, segundo a INDEC, acontece um bloqueio na rua Regente Feijó para uma obra da Sanasa, das 8h30 da manhã até o meio-dia, trecho da Regente Feijó, que vai da Moraes Salles até a Cônego Cipião. Dá para desviar por essas duas vias, também pela Francisco Glicério, pela Duque de Caxias e ainda pela José Paulino. Cabela. Boa noite para você, Mário. Proteja seu carro com o seguro Allianz Auto. Fale com o seu corretor e conheça a melhor opção para você. Allianz, você pronto para viver o melhor. Saiba mais em allianz.com.br. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Estradas. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Boa noite, Guarizo. Boa noite, Cabela. Deixa eu trazer alguns pontos de lentidão no pique da narração esportiva, senão invado o jogo, viu? Porque tá complicado as estradas, estão complicadas as estradas, a SP-101, principalmente no sentido Hortolândia.
também a rodovia Dom Pedro no sentido Anhanguera. Quem entra na Anhanguera sentido interior ali na região do Matão, em Sumaré, também começa a encontrar dificuldades. A Bandeirantes no sentido interior ali na região do Ouro Verde está com trânsito lento. A saída para Indaiatuba também na Santos Dumont, tráfego bastante carregado. E a Dom Pedro ainda no sentido Jacareí, agora próximo do entroncamento com o anel viário Magalhães Teixeira, tem lentidão. Zeferino Vaz no sentido Paulínia, região do Betel, trânsito lento também, Cabela. Legal, Guarizo, obrigado. Um abraço. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Botafogo. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, vamos trazer as informações do que acontece fora das quatro linhas aqui do Moisés Lucarelli, Adriana Almeida. Esses manifestos aí tem da torcida também e tem também dos jogadores, que acho que é o principal, né, Adriana? Eu vou me concentrar no dos jogadores, porque nós chegamos aqui ao Majestoso, já recebendo a escalação dos dois times, e aí depois, faltando menos de uma hora, cerca de 15, 20 minutos atrás, mais ou menos, os jogadores pontepretanos soltaram uma nota oficial. Essa nota tem 7 parágrafos, mas eu vou resumir um tanto aqui. E ela começa assim: hoje, parte dos atletas da Ponte Preta entrará em campo para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto sem ter recebido qualquer salário no ano de 2026. Ao longo da semana, fomos informados de que as pendências salariais seriam regularizadas. No entanto, houve apenas pagamentos parciais, destinados a alguns funcionários, permanecendo diversos sem receber aquilo que lhes é devido. Ainda assim, estaremos em campo. E aí os jogadores continuam falando que a entrada em campo hoje é fruto de respeito pela Ponte Preta e por sua história. E que também demonstram respeito à profissão, um respeito à torcida pontepretana e à integridade da competição. Eles dizem que hoje vão honrar esse compromisso profissional com seriedade, dedicação e dignidade. E a nota termina: entraremos em campo com amor à camisa, respeito à instituição e responsabilidade com todos aqueles que fazem parte desta história. Mas o respeito deve existir em todas as direções. E aí sim encerra com a data de hoje. Esse então o manifesto dos jogadores pontepretanos. Eu já busquei aqui a assessoria de imprensa pontepretana para saber se a diretoria, a presidência do clube já tem alguma resposta a essa nota, mas ainda não se falou nada. A presidência ainda não se manifestou sobre esse manifesto dos jogadores, mas assim, Cabela, e aí um relato bem pessoal, eu que frequento há 20 anos aqui o Moisés Lucarelli, ouvindo uma pessoa que, olha, dá vontade de chorar. Tem gente que não tem mais funcionário, pai de família, comida dentro de casa. Tá faltando remédio para jogadores e para a base aqui dentro do Moisés Lucarelli. Comida de jogadores da base aqui outro dia foi servido arroz e salsicha. Enfim, são histórias que assustam, aborrecem, indignam. E eu confesso que hoje eu vou fazer esse jogo aqui, mas com muito lamento e tristeza no coração, viu, Cabela? Olha, Adriana Almeida, você que convive com o Moisés Lucarelli há todo esse tempo, há todo esse período, e deve estar sentindo muito, como o Carlão de Freitas aqui ao meu lado. Eu, que estou há menos tempo que isso aqui, mas que já vivo aqui há quase 13 anos, ou melhor, há mais de 13 anos, está indo para o 14º ano que eu estou trabalhando em Campinas e acompanhando os jogos de Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli, a gente fica, de certa forma, indignado com tudo isso que acontece, a gente fica meio que dolorido
Porque a gente sente o jogador que vem pro trabalho, hoje ele veio pro trabalho, ele só não tem o cartão de ponto ali na entrada do Moisés Lucarelli, mas ele veio pro trabalho, como ele vai para o trabalho no treinamento todos os dias. E aí quando ele volta pra casa dele, o filho fala, pai, compra um carrinho da Hot Wheels pra mim, pequenininho. O pai não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra uma comida diferente, não tem dinheiro pra sair com a família, não tem dinheiro pra nada. Um ano sem receber alguns deles. Cara, eu acho que hoje o sentimento de tristeza ele já ultrapassou. Eu acho que hoje é o sentimento de indignação, né? Eu acho que não existe nada mais humilhante para uma diretoria um manifesto desse. E eu assino embaixo com os jogadores, eu acho que precisa ter uma voz, precisa de um protesto, sim senhor. A Ponte hoje vive, talvez, a situação mais difícil da sua história. O que mais me dói, aí sim entra a indignação, é que tem gente que apoia isso, né? Porque quando tem a reunião de aprovação da condição financeira do ano passado... Dão ok. Eles dão ok. 33 milhões negativos, eles dão ok. Então esse é o sentimento que cerca o verdadeiro torcedor pontepretano, né? Não torcedor fabricado, não torcedor Carlão. Profissional, né? Fosse 33 milhões negativo, mas todas as contas pagas. Sim. Beleza, eu fico com o meu caixa onerado, mas eu paguei todos os meus funcionários, todos os meus débitos, tudo. Mas não, além dos 33 milhões, tem mais quantos agora para serem pagos? E aí muita gente aprova tudo isso, muita gente diz ok, então por isso hoje a Ponte Preta tá nesse estado de coisas, né? O que entristece, aí eu compartilho com o Adri, né? Que é um clube tão bonito, é um clube que tem uma história maravilhosa, é um clube que hoje ele não pode ser representado por estas pessoas, mas infelizmente é. Né? Então o nome da Ponte Preta ele vai para todo o Brasil hoje como um clube caloteiro, um clube que trata mal seus funcionários, um clube que judia e maltrata do torcedor, porque a campanha ruim aí vai ao encontro do sentimento do torcedor. Ou seja, eu tenho vou para 46 anos, eu vivo isso aqui desde os 7, que eu me lembro, mas eu acho que eu já vinha desde pequenininho, antes dos 7, mas a minha memória mesmo, ela vem a partir dos 7 anos. Eu já vi, né, o clube dever sofá, eu já vi clube não entrar em campo contra a Ponte Preta no final da década de 80, mas uma humilhação como essa, como a Ponte tem vivido, eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. E o que mais me dói, o que mais me indigna é que tem gente que aplaude isso, tem gente que concorda com isso, tem gente que acha normal o que está acontecendo com a Ponte Preta. Então, infelizmente, eu não sei se para a Ponte existe o fundo do poço, porque a cada dia é um fundo do poço. Olha, eu acompanhava a Ponte Preta de longe, eu sou de Americana, torço pro Rio Branco, sempre disse isso aqui, e acompanhei muito o Rio Branco no estádio. E quando Ponte Preta e Americana para enfrentar o Rio Branco, a torcida do Rio Branco ia em peso pro estádio, porque era um time grande que ia para Americana enfrentar o Rio Branco no Campeonato Paulista. E a gente sempre, eu acompanho futebol já há muitas décadas. E, sinceramente, eu já vi arroz com salsicha lá no Rio Branco. Lá no Rio Branco teve arroz com salsicha. Agora, aqui na Ponte Preta tem arroz com salsicha. Com todo esse peso da camisa que tem a Ponte Preta, com toda a tradição que tem a Macaca no cenário nacional, e a diretoria deixar chegar nesse ponto, olha, gente, tem que ser muito incompetente. 18 horas e 52 minutinhos, vamos falar da coisa boa, né? Se é que é boa, né? As escalações estão na pedra, Adriana Almeida. Sim, e os times já na boca do túnel para entrar em campo. Então vamos com a ficha técnica desta noite aqui no Moisés Lucarelli. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. É a Macaca do interino Edson Boaro em campo com 12, Diogo Silva. 2, Júlio. 3, Lucas Cunha. 44, Márcio Silva. 14, Danilo Barcelos. 8, André Lima. 38, Tarik. 10, Elvis. 7, Diego Tavares. 18, David da Hora e 9, Potker. Repeteco Alvinegro, 12, Diogo, 2, Júlio, 3, Lucas, 44, Márcio Silva, 14, Danilo, 8, André Lima, 38, Tarik, 10, Elvis, 7, Diego Tavares, 18, David da Hora e 9, Potker. No banco, 1,
Guilherme Viana. 11, Luiz Felipe. 15, o Everton. 16, Léo Gomes. 17, Miguel. 19, Jonathan Cafu. 23, Palácios. 26, Daniel Baianinho. 32, Kevson. 35, Gustavo Teles. E 90, Rodriguinho. Botafogo! Botafogo! Orgulho de Ribeirão. O Botafogo do técnico Cláudio Tencati vem a campo com 1, Vitor Souza. 22, Gabriel Inocêncio. 13, Wallace. 4, Vilar e meia dúzia, Patrick Bray. 5, Leandro Maciel. 8, Morelli. 10, Rafael Gava. 30, Zé Hugo. 7, Kelvin. E 9 para Igor, repeteco do Botafogo. 1, Vitor. 2, Inocêncio. 13, Wallace. 4, Vilar, meia dúzia, Patrick Bray. 5, Maciel. 8, Morelli. 10, Gava. 30, Zé Hugo. 7, Kelvin e 9, Igor. No banco, 12, Jordan. 11, Jefferson Ney. 15, Gui Mariano. 18, Arthur Caíque. 19, Maranhão. 23, Wesley. 26, Felipe Vieira. 29, Thiago Moraes. 31, Pedrinho. 32, Eric. E 33, Badaró. A arbitragem do jogo. Clássico paulista tem arbitragem paulista e é ela, Edna Alves Batista, a dona do apito. Seus assistentes, Neuza Inês Bach e Fabrini Bevilacqua Acosta. No VAR, Douglas Marques das Flores. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Vamos falar do jogo agora, Carlão? Né? Né? Eu não sei se é muito bom, mas melhor jogo do que essa questão burocrática, apesar que a gente não pode esquecer e tem sempre que salientar esse desrespeito da diretoria pontepretana com todos os profissionais, não só os jogadores. Mas tem o jogo, Cabela, e a Ponte necessita do resultado positivo. É claro que se a gente falar do retrospecto, da equipe que tem jogado nas últimas partidas, é pouco provável até que a Ponte consiga o resultado positivo. Porém, do outro lado, é um adversário acessível, né? Eu acho que o Botafogo vive um extracampo muito mais tranquilo que a Ponte, talvez até mais preparado que a Ponte, mas eu acho que a Ponte consegue enfrentar o Botafogo, pelo menos imagino, né? E hoje o técnico Edson Boaro, o interino, manda a campo. Eu acho que o que ele tem de melhor, né? O Elvis, pelo menos na última partida contra o CRB, demonstrou que tem condições de jogar, de assumir a responsabilidade. Gostei da postura do Elvis lá em Alagoas, apesar do resultado negativo, mas demonstrando vontade, aquele Elvis reclamão, aquele Elvis participativo. E eu acho que isso pode ser um trunfo para a Ponte. Mas é claro, o time está numa condição mental terrível, muito abaixo, e isso de repente pode influir. Mas em condições normais, eu acho que o torcedor que comparece aqui, né, os poucos torcedores que comparecem no estádio Moisés Lucarelli, eu acho que, de repente tem uma chama de esperança aí para um resultado positivo e que, se ele for conquistado, é importantíssimo para a Ponte, porque ela sai da zona do rebaixamento. Mesmo cumprindo um papel muito ruim até aqui dentro da Série B, um resultado positivo hoje tira a Ponte dos 4 piores do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas jogo duro, jogo terrível, mas a gente espera aí que os deuses dos estádios estejam favoráveis à Macaca. Carlão de Freitas, a gente tava falando sobre a lua, né? Tá Que meio coisa avermelhada, né? Tá linda a lua, Linda. mas esse vermelho da lua seria vergonha? Para a diretoria, para esses jogadores, eu acho que eles merecem aplausos, né? Porque Não, esse o manifesto, jogador, sem dúvida nenhuma. tudo que eles estão fazendo, né? O amor à camisa, esses caras merecem aplausos. Agora, a diretoria, mas eles não têm vergonha, né? Eles não têm vergonha, para eles está tudo normal, Cabelo. Muito bem, as duas equipes do gramado. Ali a Macaca toda de branco com a faixa preta no peito. O Botafogo com o uniforme listrado em preto, vermelho e branco. Bonito esse uniforme do Botafogo. Aliás, que camisa maravilhosa. Essa camisa do Botafogo que está em campo nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. E olha, Adriano Almeida, você disse que há cerca de 25 anos você... 20. Não sou tão velha assim. Ah, desculpa, 20 anos. Desculpa, Adriana. Há 20 anos, talvez até menos. Há 20 anos, né? Frequenta aqui o Moisés Lucarelli. Eu, nos quase 14 que eu frequento o Moisés Lucarelli, eu só vi o Moisés Lucarelli com menos torcida do que hoje
naquela punição que teve, acho que foi em 2019, que no último jogo contra o Vitória do rebaixamento, em 17, 18, me lembro agora o ano, teve 6 jogos sem torcida, né? Nasceu ano passado também, lembra? Aquele jogo contra o Retrô também, que não tinha ninguém. A Ponte venceu 1-0. Que ela carregava uma punição. Mas é por punição, né? Isso, por do derby. É, do derby. isso. Aquele derby que ela perde com o gol do Matheus Bueno. Por punição. Agora, com o portão aberto, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma torcida tão pequena assim, viu, Adriana? Eu acho que eu também, Cabela. Nem em noites muito frias e chuvosas, com o jogo 10 para as 10 da noite, eu não me lembro de um público tão ruim assim. A gente consegue, se parar atentamente, dá para contar quantos torcedores tem na geral, que é para ser o lugar mais lotado. Dá para você, com muita calminha ali, ir contando quantos torcedores tem, para quem está ouvindo, tentar visualizar o quão vazio está o Majestoso. A gente sempre brinca com a torcida adversária, tem 2 combis, né? Hoje tem algumas combis do torcedor pontepretano, né? Mais ou menos isso, né, Carlão? Hoje tem. É um protesto, né, que a torcida fez aí, está idealizando nas redes sociais. Alguns aderiram, outros nem tanto, mas um público pequeno mesmo. Acho que reflete tudo que está acontecendo na Ponte, na tristeza do torcedor. Homenageando a Adriana Almeida, trio feminino hoje no gramado aqui do Moisés Lucarelli. Assim eu gosto. Aê! Olha só, hein? Trio feminino para apitar e comandar a partida aqui no Moisés Lucarelli. Tudo pronto para o início da partida. Estamos por conta da dona Edna Alves Batista. Edna e baixinha eu conheço bem, viu? Aliás, baixinha beijo. É brava. É brava, né? É brava, rapaz. Apita, árbitra! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Botafogo. Começa o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Já posse de bola para a equipe do Botafogo. Sai trabalhando o sistema defensivo ali com o Wallace. Mas o domínio vem carregando a bola fora da grande área, dá um tapa nela, faz o trabalho com outro zagueiro que é o Vilar. Lá pela direita, ele vem buscando ali o espaço, vai tocando a bola, a equipe do Botafogo, a Ponte Preta fica ali, encolhidinha ali, próximo ao círculo central do gramado, esperando a equipe do Botafogo sair jogando. Patrick Bray com ela, de perna da canhota, faz o lançamento, joga para o campo de ataque, sobe Lucas Cunha de cabeça para fazer o corte. Já responde o Tarek ali pelo meio para ficar com ela. A árbitra pega uma falta do Tarek, que abriu o braço um pouquinho demais ali no campo de ataque. O jogo tá parado ali. Ela deu a falta, ela só parou para atendimento, hein, Adriana? Eu acho que ela deu a falta mesmo em cima do Kelvin, do Ituano, que levou a mão ao rosto. O Tarek, a hora que foi disputar essa bola, abriu o braço demais. E aí, segundo a Edna, encontrou o rosto do Kelvin, do Ituano. Falta anotada, a Edna já está sinalizando ali aonde a bola deve ser colocada. Me parece que vai vir bola para a área da Ponte. Passamos no primeiro minuto de bola rolando. Aliás, não rolou completamente esse primeiro minuto. Tá parado o jogo ali. Uma falta que favorece a equipe do Botafogo pela meia esquerda. Na cobrança tem o Gava, meu conterrâneo, americanense. Rafael Gava tá ali para fazer a cobrança. Junto dele tem o Patrick Bray. Ambos ali para a cobrança da falta. É falta que favorece a equipe do Botafogo. Comecinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 1 minuto e 40 deste primeiro tempo. Estamos por conta ali da sinalização da Edna Alves Batista. É falta para a equipe do Botafogo. Tá todo mundo lá na meia-lua da grande área, autoriza a árbitra Patrick Bray, levanta na grande área, desvio de cabeça, vai ficando lá com Diogo Silva, que bota a ordem na casa da Macaca e tem jogador da Ponte caído na área, viu, Adriana? Tomou um choque de cabeça ali, no visual aqui de longe não tô conseguindo identificar, mas já tá se levantando, é o Lucas Cunha, né? Lucas Cunha, tudo bem com ele, o Diogo Silva já vai repor essa bola que foi tranquilamente defendida por ele. Sai trabalhando a equipe da Macaca lá com o Diogo Silva. Toca na bola, Lucas Cunha já recebe aqui pela direita, tem a marcação em cima dele do Igor. Ele já despacha para o campo de ataque, bota na frente, busca por ali a chegada do Potker. Tocou na frente, o recuo foi feito ali na recuperação da equipe do Botafogo para sair jogando mais uma vez o sistema defensivo. Lá pela direita, trabalha o Inocêncio, já bota no campo de ataque, vinha pelo meio do caminho ali o Gava. Recebe a falta, não é o Gava não, quem caiu ali foi o Zé Hugo, que foi atropelado, recebeu a falta, não, só arremesso manual, é isso, Adriana?
Sim, só lateral que o Ituano já vai cobrar. Já faz a cobrança, bola recuada ali para começar de novo ali com o Vilar. Toca na bola ali pela intermediária, quem vem buscar o jogo ali é o Maciel, já bota para o campo de ataque, lançamento feito lá na ponta canhota, Patrick Bray, chega na frente dele para fazer o quarta-zaga Ponte Pretana, para sair jogando ali no sistema defensivo, trabalha ali a saída de bola, a equipe da Macaca com o Júlio, toca na bola, faz ali a pressão do Potker e recebe a falta. O jogo está parado ali, favorecendo a equipe da Macaca. 3 minutos desse primeiro tempo, 0-0. Ponte Botafogo aqui no Moisés Lucarelli. Aí se ajeitando ali o Elvis para fazer a cobrança, hein? Dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, faz o lançamento lá pela esquerda, buscava o Danilo Barcelos. Antes dele para fazer o corte, quem chega lá é o Inocêncio. Domina, recua a bola para começar de novo lá com o Vilar, que já trabalha pela esquerda com o Wallace. Vai tocando a bola de um lado, de outro, a equipe do Botafogo vai buscando espaço no estádio silencioso. Parece amistoso. É, jogo treino, que não tem ninguém, fica aquele barulho assim, só por baixo, assim, né? Silencioso o Moisés Lucarelli. Toca a bola a equipe do Botafogo, vai trabalhando aqui pela esquerda, saída de bola, mais uma vez o Wallace. Rola a bola com o Rafael Gava, que vem buscar aqui pela esquerda, a posse de bola para a equipe do Botafogo. Bota a bola lá pela direita, com o Vilar, já recebe, domina, rola pela direita com o Inocêncio, rente a lateral do campo, ameaça o lançamento, prefere brecar, girar, começar de novo no sistema defensivo. E o Gava vem buscar o jogo mais uma vez ali, o camisa 10, a equipe do Botafogo. Ele vem trabalhando a série de bola para a equipe do Pantera. Lado esquerdo que chega para fazer o lançamento. O Wallace. Toca na bola, ela vai para fora de graça, que favorece a equipe do Macaca. Já faz o arremesso manual à ponte. Lucas Cunha já toca na bola, faz o lançamento, vem para o campo de ataque. O Elvis ajeita com o peito para a chegada do que chegava ali o Tarek pela direita. Comete a falta, o jogo está parado. É mais uma falta, é falta que favorece a equipe do Botafogo, Adriano Almeida. O jogo começa muito faltoso nesses primeiros minutos e a Ponte Preta não consegue organizar uma jogada, um passe. Ainda não passou do meio-campo. Vai se ajeitando ali mais uma vez o Rafael Gava para fazer a cobrança. Toca curtinho, mais atrás ali começa com o zagueiro Wallace. Faz a ligação ali pelo meio com o Leandro Maciel. Domina, bota a bola lá pela direita com o Vilar. Vem trabalhando a equipe do Botafogo, despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá na frente, passou por todo mundo. Diogo Silva subiu de cabeça, o Márcio Silva não achou nada. Sobrou lá com o Diogo, que bota a ordem na casa da Macaca de novo, Adriana. Deu sorte, porque se o Márcio Silva também toca nessa bola, pode enganar o goleiro Ponte Pretano, que já ia em direção a ela. Olha a Ponte tentando descer. Vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Trabalha por ali o Elvis. Tenta o toque na frente. Buscava o da hora. Chega por baixo a zaga do Botafogo para fazer a roubada. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Aqui Moisés Lucarelli. 11ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Botafogo. Também 0, Chaibe. Central da Bola. A delegação da Seleção Brasileira embarca hoje às 10 horas da noite para os Estados Unidos. A delegação deixou a concentração, agora está na sede da CBF, onde tira fotos no auditório antes do embarque. Seleção. Olha, o Botafogo invadiu a grande área, a batida teve desvio, a bola sobrou pelo meio, no bate-rebate, vem a zaga da Macaca para fazer o corte. Uma bobeira tremenda da zaga Ponte Pretana. Quase o Botafogo chega lá, Adriana. Com o Igor agora chutou na saída do Diogo Silva, que conseguiu com a ponta dos dedos salvar o que seria fatalmente o primeiro gol do Botafogo. Deu sorte, muita sorte a Ponte. Fábio Scheibe, pode completar agora, Scheibe. Não, a delegação embarca às 10 horas da noite para os Estados Unidos, estão na sede da CBF agora, onde tiram fotos e fazem os últimos preparativos aí para o embarque, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Vem chegando a Copa do Mundo, você vai ouvir tudo sobre Copa do Mundo aqui no futebol da CBN Campinas. 6 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo, arremesso mano a cobra da Ponte no ataque lá pela esquerda. Chegava o Potker ali pelo meio, não consegue o domínio, sobra de bola, saída de jogo lá pela direita. O Barcelos comete a falta em cima do Inocêncio. Não era o Inocêncio ali não, que recebeu a falta ali na saída de bola da equipe da Macaca. É outra falta pro Botafogo, né, Adriana? Falta em cima do Zé Hugo. Danilo Barcelos não deixou ele avançar e tentar um contra-ataque. O Ituano então sai jogando aqui atrás por enquanto. Sai jogando a equipe do Pantera aqui no sistema defensivo. 7 minutos e 20 de bola rolando o primeiro tempo. Rola a bola lá pela direita, Inocêncio já recebe, domina, bota no campo de ataque. Zé Hugo faz o domínio, vem carregando lá pela meia direita, faz a finta, escapa da marcação, puxa lá na linha de fundo, rolou pela entrada. Morelli toca na bola, devolve Inocêncio, cruzamento na grande área, o desvio feito pro meio do caminho, a batida explodiu em cima do Júlio. Júlio Salvador. Mas o Botafogo se mantém no campo de ataque mais uma vez, é lá pela
pela direita, trabalha a chegada no campo de ataque lá com o Zé Hugo, trabalhou a tabelinha, chegou, cruzamento na grande área, segunda trave de cabeça, o desvio, vem pro meio da grande área, furou na primeira, Morelli! Ele foi com tanta sede ao pote que acabou furando uma ótima chegada do Botafogo, Adriana. Numa bola açucarada, que era para ele encher o pé e fazer o gol. Mas o Botafogo coloca uma pressão enorme para cima da Ponte Preta aqui no Majestoso. E vem Botafogo de novo ali pelo meio com Rafael Gava. Ele toca na bola com o Vilar lá pela direita, rola a bola lá pelo lado direito para sair jogando mais uma vez a equipe do Botafogo com o Morelli. Ele deu uma furada cinematográfica, o Morelli, mas ele vem com ela dominada para o campo de ataque. Lançamento para a grande área, sobe a zaga da Ponte, faz o corte ali pelo meio do caminho, toca na bola. A bola subiu, desceu ali o Diego Tavares, tentou o toque. O Botafogo já recupera, vem para o campo de ataque. Kelvin recebe aqui pela ponta esquerda, faz o break, o Júlio escorregou, caiu, Kelvin vem pelo meio, devolve na ponta canhota, Patrick Bray preparou o cruzamento, desviou na primeira trave. Lucas Cunha bota para fora em escanteio que favorece a equipe do Botafogo, Adriana. A Ponte vai se segurando do jeito que dá. Agora a jogada pela esquerda, tabelinha, veio parar para o Patrick Bray. No cruzamento, porta fechada para ele, mas o Botafogo tem escanteio. É pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. O Patrick Bray tá na cobrança ali, de perna da canhota. Passamos de 9 minutos desse primeiro tempo. Botafogo vem para cima da Macaca. É o Pantera em cima da Macaca. Tá todo mundo lá na área. Tá autorizada a cobrança. Patrick Bray de perna da canhota. Vai pro levantamento da equipe do Botafogo. Jogada ensaiada, primeiro pau, desvio. A bola vai lá para a segunda trave, a batida para fora do gol. Na chegada lá do Wallace, pegou meio que de sem pulo ali, a bola foi para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Agora, Carlão de Freitas, o Botafogo está espremendo a Ponte. A Ponte não consegue passar do meio campo, não consegue trocar 3 passes, né? Eu acho que tudo que vem acontecendo se reflete neste momento, o Botafogo toma conta do jogo, já era até para ter inaugurado o placar e a Ponte vai se livrando de tomar o primeiro gol. Algumas organizadas chegaram ali. Tem batuque, pelo menos tem um batuque que agora tem na arquibancada, né, Adriano? Você que tá mais próximo aí. Pelo menos tem um batuque agora, né, Adri? Tem um tambor aqui, pessoal batucando. E eu vejo faixas da Jovem e da Ponterror presentes por aqui. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Antes de girar, o VAR tá analisando algum lance ali. A Edna, a árbitra, mandou esperar. Está sendo analisado algum lance do ataque do Botafogo, porque só tem ataque do Botafogo. Então foi alguma coisa lá na grande área, favorecendo a equipe de Ribeirão Preto. Cabela, o time do Botafogo reclamou de um toque de mão, mas já segue o jogo. Segue o jogo, tá autorizada a cobrança do tiro de meta, Macaca sai jogando com o Lucas Cunha, ele dá um tapa na bola pro Potker, não consegue fazer o domínio, quem recupera, tenta consertar, foi Diego Tavares, mas perdeu a bola, Patrick Bray vem ali pela meia, faz a abertura pela ponta canhota, não tem ninguém, o Kelvin não foi na jogada, era pro Kelvin que chegava ali pelo lado direito, agora sim girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Botafogo também 0. Fábio Scheibe. Central da Bola. Situação complicada lá pelos lados do Botafogo no Rio de Janeiro. Hoje o clube sofreu o 5º transfer ban aplicado pela FIFA por punição por tempo... Olha, o Botafogo chegou na grande área, bateu cruzado, passa à frente da meta. Sobrou, Morelli ajeitou, mais atrás, trabalha. A chegada ali pelo meio, a batida de fora da área. E Lucício subiu demais a bola, linha de fundo. Só tiro de meta para Macaca, completa aí, Scheibe. É o 5º transfer ban do Botafogo, hoje sofreu devido a penalidades administrativas da entidade. O Botafogo não pagou o que tinha que pagar, portanto o Botafogo está penalizado por tempo indeterminado. O 5º transfer ban, viu, no ano, Cabelá. Futebol Globo CBN. Toda semelhança é mera coincidência. É ou não é, Carlão? Toda semelhança é mera coincidência. Verdade. Mais ou menos por aí, Carlão. Cara, que horror o Botafogo também, né? Um 2024 tão lindo, tão legal, né? Na vida do clube. Parecia que o Botafogo seria uma terceira força, né, do futebol brasileiro para brigar com Flamengo e Palmeiras e vive uma crise terrível também. Vem Macaca para o campo de ataque, abertura aqui pela direita, Diego Tavares evita a saída, devolve com o Júlio, para começar de novo, Júlio toca na bola por baixo, recua com o Lucas Cunha, faz o domínio, bota no campo de ataque, vem o Elvis, tenta a tabela ali pelo meio, tem a marcação Ponte Preta do Botafogo, para fazer a recuperação de bola, já bota no campo de ataque o Igor, chega por baixo,
Júlio faz o corte, joga pra fora e o Kelvin tá caído, viu, Adriano Almeida? Tá caído, agora já se levanta, tomou uma pancada, o time do Botafogo reclamou de falta, a Edna mandou seguir. Botafogo tem apenas lateral a seu favor. Tá tudo bem ali com a camisa número 7, vai se levantando ali, tá tudo certo. O Tencate reclama com o quarto árbitro, pede ali uma punição um pouquinho maior ali pro jogador da Ponte Preta, segundo o Tencate, mas a árbitra manda seguir o jogo. Tem arremesso ali pro Brey. Patrick Brey fez a cobrança, o Gava vem buscar o jogo, toca mais atrás com o Wallace. Começa de novo a equipe do Botafogo, dá um tapa na bola, faz a inversão de jogada lá pela direita com o Vilar. Volta a bola com o Wallace, vai trabalhando de um lado e outro a equipe do Botafogo, a Ponte Preta fica fechadinha ali pelo meio, só se segurando. O Wallace, lançamento feito pro Patrick Brey na ponta canhota, chegou lá na linha de fundo, recebeu, dominou, finta linda pra cima do Júlio, pintou cruzamento, bateu em cima do zagueiro Lucas Cunha, pra fazer o corte e botar pra fora em escanteio, mais um pra equipe do Pantera, Adriana. Todo animado o Patrick Brey, colocou essa bola no meio das pernas do Júlio e depois ganhou um escanteio. Mais um escanteio pelo lado esquerdo, Patrick Brey na bola. Olha lá o Patrick Brey e o Gava, ambos ali na cobrança do escanteio, o Brey de perna esquerda, o Gava de perna direita, ambos ali na ponta canhota para o levantamento. Vem bola para a grande área, mais um escanteio, segundo jogo, o segundo para a equipe do Botafogo, está autorizando a cobrança, a árbitra da partida. Vai fazer a cobrança o Patrick Brey de perna canhota, vai pro levantamento, primeira trave, sobe a zaga da Ponte, faz o cabeceio, ela sombra, segunda bola com o Inocêncio, ele ajeitou na perna canhota, bateu de fora para fora do gol. Passa ali assustando o Diogo Silva, mas teve desvio no meio do caminho. É outro escanteio que favorece o Botafogo, Adriana. É a segunda tentativa do Inocêncio de fora da área. Na primeira ele isolou, agora foi muito perto. Essa bola desviou, porque se não desvia, tinha o caminho do ângulo. Escanteio para o Pantera. Mais uma vez ali Gava e Patrick Brey. Os dois ali na cobrança do escanteio. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Mais uma vez o Gava deixa a cobrança pro Brey. Vai na bola, perna canhota, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça para fora do gol. Subiu totalmente livre o Vilar lá na segunda trave. Fez a testada na bola, ela foi para fora, Adriana. Tinha muito espaço o Vilar para subir sozinho. É que não deu sorte mesmo dessa bola ir para o gol. Botafogo amassa a Ponte Preta no Majestoso como poucas vezes eu vi. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Depois que a bola saiu, o Diogo Silva ficou agachado lá, como se tivesse sentido alguma coisa, mas está tudo bem com ele lá, vai para a batida do tiro de meta. E vai dar bicão, vai mandar para o campo de ataque, ninguém fica ali próximo à área. Já dá um bico na bola, despacha para o campo de ataque, vai caindo lá pela meia esquerda. Não chega ninguém na bola, quem chega para fazer o quarto é o Inocêncio, já faz o trabalho com o Zé Hugo lá pela direita. Tem a proteção que chega lá do lado esquerdo do Barcelos. O Barcelos tenta ir para frente ali para fazer a cobrança. A árbitra chama atenção, ele volta, começa lá no sistema defensivo da Macaca. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, aqui em Moisés Lucarelli. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Botafogo. 0 pro Pantera também, Jaime. Central da bola. Pela Série C, jogo que interessa ao rival da Ponte, ao Guarani. Nesta noite, 8 horas da noite, tem Barra e Brusque. O Guarani torce contra o Brusque para fechar essa nona rodada na liderança da Série C. 16,5. Ô Carlão, Ponte Preta não consegue, né? Não Cara, consegue. não teve jogo. É só uma equipe que joga, né? Não tem um enfrentamento, não tem um equilíbrio. O Botafogo fica com a bola, só não abriu o placar por incompetência dos atacantes na hora da finalização, porque o Botafogo domina. A Ponte não tem nenhuma capacidade de enfrentar o Botafogo nesse momento. E olha aí. André Lima domina pelo meio campo, já dá um tapa na bola pro da hora, lá na grande área, pintou o cruzamento, vem na segunda trave o Wallace, fez o corte, a bola tá viva ali pelo meio, Elvis dominou, rolou, o Potker abriu pela direita, bateu cruzado, desviou pra fora, escanteio. Diego Tavares, na conclusão, ele ganhou o escanteio, mas que ele pegou mal na bola pra caramba, pegou, viu, Adriana? É, acabou dando sorte nesse escanteio, mas foi a primeira chegada da Ponte, o suficiente para levantar o público na geral. Uma troca de passes, o chute cruzado do Diego Tavares, que bateu na zaga, escanteio pelo lado direito do ataque, Elvis é quem vai na cobrança.
Escanteio para Macaca, quarto escanteio no jogo, primeiro para Ponte. Aqui pela direita o Elvis vai para a cobrança, vai todo mundo lá no meio da área. Todo mundo vai se ajeitando por lá. Vem Elvis na cobrança, perto da direita, levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga do Botafogo, faz o corte. O Igor estava lá pelo meio, deu um bicão na bola e a árbitra para o jogo. Pega uma falta de ataque da Ponte Preta aí no meio da área, Adriano Almeida. Acho que foi do Tarek aqui assinalada, falta assinalada, então o Botafogo sem muita pressa, agora a bola, a Edna que tem pressa para essa bola voltar logo e ser cobrada, Botafogo vai cobrar, segue 0-0 no Majestoso. Passamos de 18 minutos desse primeiro tempo, 0-0. Tá lá para a cobrança da falta o Vitor Souza, não tem pressa nenhuma, a árbitra manda ele fazer a cobrança, ele toca do lado com o Vilar. Sai jogando a equipe do Botafogo, rola a bola pela lado esquerdo, trabalha a saída mais uma vez aqui com o Wallace, já bota ali pela linha divisória do gramado, quem chegou foi Kelvin, ligação no campo de ataque, o Igor recebeu ali na ponta canhota, protegeu, dominou, tentou a bola recuada ali, no trabalho feito, chega por baixo o Kelvin, último toque do Júlio, a bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Botafogo, hein? Tem pressa na cobrança o Patrick Bray. Já joga a bola com o Wallace, que vai recuando, começa de novo ali com o Leandro Maciel, devolve no Wallace, pelo lado esquerdo ele faz de domínio, devolve a bola, toca novamente ali com o Leandro Maciel, faz a proteção, vem pela meia, trabalhando ali na chegada do Gava, na troca de passe, vem pro campo de ataque, passou por todo mundo, o Gava corre lá na ponta canhota, chega Lucas Cunha, toca na bola, protege, gira o corpo, bota pra fora, arremesso, é manual que favorece a equipe do Botafogo. 19 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Daqui a pouquinho tem mensagem, tá chegando aí, o Fábio Chaves vai trazer pro ar aqui, hein? Daqui a pouquinho, trabalha a bola mais uma vez a equipe do Botafogo ali no sistema defensivo com o Leandro Maciel, mais atrás com o Vilar, adianta a marcação, a equipe da Ponte, Vilar recua pro goleiro Vitor Souza, o goleirão fica com ela e bota a ordem da casa. Fábio Scheibe, galera tá mandando um recado aí, tem gente brava por aí, Scheibe? Tem gente brava, ouve o áudio do Fred, torcedor da Ponte Preta daqui de Campinas. Pessoal, vamos postar hoje na vitória, né? 2-0 pra Ponte, mas o público zero tinha que ser, protesto tinha que ser adquirido por todos. Público zero. Mas tem uns que é a favor de bater palma ainda pra essa diretoria. O pessoal tá bravo, viu, Cabela? Manda sua mensagem também pelo 19991869070. Mas pode ser que também nem todo mundo viu o manifesto nas redes sociais, né? Ou então, por exemplo, o torcedor que vem aqui, ele vem pelo amor à camisa, ele não vem por tudo que está acontecendo na Ponte, né? E aplaudir os jogadores. Né? Eu respeito esse protesto, mas eu sou favorável a comparecer e protestar. Né? Porque o torcedor que vem, ele gosta, ele é apaixonado, independente do que acontecer com a Ponte. Independente do que acontecer com a Ponte, se ela cair, ele nunca vai abandonar, ele gosta, ele ama o clube. Eu não sei, eu não sou muito favorável, adepto ao público zero. Eu acho que o público zero, acho que deixa até a diretoria numa zona de conforto. Trabalha mais uma vez o Botafogo na chegada, campo de ataque, vem, olha o Potker, estava na lateral direita para fazer o corte, já toca ali, saída de bola com o da hora, já bota a velocidade e vem pro campo de ataque, faz o break, tem ninguém para fazer o passe ali, brecou, olhou, encontrou o Barcelos que recua para começar de novo com o André Lima, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 21 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, é a Série B do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca. Botafogo 0 também para a equipe do Botafogo, Scheibe. Central da Bola. E o brasileiro João Fonseca quer continuar fazendo história lá em Roland Garros. Amanhã enfrenta nas quartas de final o tenista da República Tcheca, Jakub Mensik. Jogo previsto para as 3h15 da tarde. Escanteio para Macaca, é lá pela esquerda, quinto escanteio do jogo, segundo para Ponte. O Elvis está na cobrança lá pela ponta canhota. Vai todo mundo lá pro meio da área. É bom momento para Ponte. Elvis na cobrança. A árbitra manda fazer a cobrança, ele fica conversando ali, é o da hora que tá próximo a ele lá do lado esquerdo lá, ele cobra curtinho com o da hora, ajeita na perna direita, vem cruzamento fechado pelo meio da pequena área, sobe Vilar de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Inocêncio, ele gira o corpo, dá um bico na bola, bate no Elvis, a bola vai para fora e o Elvis tá lá, gesticulando pé da vida com alguma coisa ali, viu, Adriana? Ele queria uma outra jogada ensaiada e ficou bravo com o Lucas Cunha, que tava no meio da área, agora ele manda o da hora marcar, tá tentando extrair alguma coisa desse time que ainda parece não ter entrado em campo. Pois é. O Elvis, aliás, o Elvis, mesmo quando estava tudo em dia, salário em dia, esse é o Elvis do campo.
não muda, né, Carlão? Nos últimos, eu acho que o jogo contra o CRB foi o verdadeiro Elvis, não só com o talento, mas até o jeito reclamão, o jeito chato no bom sentido de ser. E hoje ele está sendo, tecnicamente também está abaixo, não consegue acertar um passe, mas pelo menos demonstra interesse, porque o Elvis do início da Série B me parecia muito, mas muito desinteressado. Vem Botafogo para o campo de ataque lá pela direita, o Inocêncio recua com o Vilar, começa de novo o Botafogo, todo ele no campo de ataque, só tem ali o Vitor Souza no campo defensivo, bota pela esquerda o Patrick Bray, recebeu, dominou, devolveu agora com o Wallace, que vai voltando, agora sim no campo defensivo, o Vilar recebe lá pela direita, sai trabalhando, a equipe do Pantera que vem para o campo de ataque, ali em cima da linha divisória do campo, já bota o lançamento lá na ponta direita, longe para fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá lá o Danilo Barcelos para fazer a cobrança do manual, ele toma a distância, ele corre, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. No meio do caminho quem sobe é Inocêncio, de cabeça ele escora, vem brigando pela bola no meio campo o Tarek, sobe, desce a bola, vem mais uma vez ali o André Lima, briga por ela, a bola espirrada, vai sobrando com o Júlio, a árbitra para o jogo, pega uma falta que favorece a equipe da Macaca ali no campo defensivo. O Igor vai lá catimbar, joga a bola um pouquinho mais atrás ali, a Ponte já faz a cobrança para começar de novo a busca pelo campo de ataque, dá um tapa na bola, joga no campo de ataque, vem no meio do caminho o Wallace para fazer o corte, a bola sobe, desce, Patrick Bray deu uma canelada na bola foi para fora, de graça, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte, tá lá o Elvis para fazer a cobrança, Elvis fazendo a cobrança do manual, gente, vai lá Elvis. Faz a cobrança do manual, joga lá com o Lucas Cunha para começar o sistema defensivo. Chega Márcio Silva, rola a bola lá pelo lado esquerdo. Por ali quem trabalha é o André Lima, já dá um tapa nela. Faz a ligação, lá pela esquerda vem bola para a grande área do Danilo Barcelos. Ele lançou para alguém não foi ou ele errou o chute, hein, Adriana? Ele tentou cruzar e aí foi interceptado pela marcação e aí a bola ficou tranquila com o goleiro. As coisas quando não tão legal, né, Carlão? Até um cruzamento que é simples, cara, né? Tem uma frase do falecido Giba, né? Giba, ex-Corinthians, ex-Guarani, né? Seleção brasileira também, ele falava, futebol é estado de espírito, né? E realmente, né, tá, o ambiente do jogo é um ambiente carregado, né? Condizente com a temperatura, frio, a Ponte não consegue trocar passes, não consegue fazer o pouco público vibrar com o jogo. E olha o Botafogo. Vem Botafogo mais uma vez, Inocêncio abre com Zé Hugo lá pela direita, devolveu o Inocêncio, cruzamento na área, sobe a zaga da Ponte, faz o corte, a bola volta mais uma vez ali com Patrick Bray, perna canhota, abriu pela direita, boa bola, o lance é bom, cruzamento feito, Diogo Silva, defesaça do goleiro Ponte Pretano, que o Igor chegava babando ali para empurrar a bola pro fundo do gol, Adriana. O chute cruzado foi do Zé Hugo agora, que tinha muito espaço no lado direito, sentiu liberdade para chutar cruzado, mas aí chutou mal, né? Podia tentar um cruzamento ou um chute mais por cima, ficou mais fácil para o Diogo Silva. Agora o Lucas Cunha de novo ali no gramado de joelhos, a Edna vai verificar a situação dele para ver o que aconteceu com o jogador pontepretano antes do jogo recomeçar. Tá lá o zagueiro caído, o Diogo Silva fez a defesa e chamou a árbitra para ir lá, departamento médico já tá em campo e tá botando a mão na coxa ali, parece o Márcio Silva, viu? Tá botando a mão na coxa ali, quando bota a mão na coxa dá até calafrio, Carlão. Nossa, é um terror, ainda mais nesse frio, olha lá, o Diogo já faz um movimento ali, vai ter que, já lá. Mandou aquecer. Mandou aquecer. Acho que não vai dar pro Márcio, mas que é um bom zagueiro, né? Claro que hoje tá passando por um perrengue danado, só dá Botafogo, né? Até que nos últimos minutos a Ponte equilibrou. Não criou chances, não exigiu do goleiro Vitor Souza, mas pelo menos dá um certo trabalho, principalmente ali pelo lado esquerdo, quando vem com o Danilo. Mas o Márcio é um jogador que, diante de tanta limitação que a Ponte traz para esta Série B, o Márcio me surpreendeu. Porque a gente tem a ideia daquele Márcio Silva dos tempos do Guarani, que conviveu com inúmeras lesões, não conseguiu ter uma sequência no Brinco de Ouro da Princesa. Mas esse ano na Ponte, pelo menos ele está tendo minutagem e, no meu modo de ver, tem correspondido. Tá dando conta. Entendendo as limitações da equipe, entendendo esse momento da Ponte, mas o Márcio Silva, ele conseguiu se encontrar novamente no futebol, defendendo a camisa da Ponte. Ele deixa o gramado lá junto com o departamento médico da Ponte, tem jogador do aquecimento, pois não, Adriana? O Everton tá aquecendo, o pessoal aqui o quarto árbitro já verificou se a placa tá tudo ok, tá acendendo. Não sei não, vamos ver. Mas o Márcio Silva tá dando um piquezinho agora, tá dando sinais de que vai voltar. Fez o teste da placa,
Mas tem que fazer o teste do papelzinho também, que ultimamente estão errando até o número de jogador que tá entrando e tá saindo lá. Mas viu? tá vendo, a males que vem pra bem. Se o menino Ney continuasse, eu não sei não, hein? Eu acho que os caras já sabiam. Ney, estamos se protegendo, meu garoto. Pois é. A lesão já tinha sido constatada ali. Então, se ele continua em campo, Um não sei abraço. não. Um abraço. Meu Deus do céu, hein? Bola lançada no campo de ataque da Macaca, direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo. Vamos chegando a 28 deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque, passa por todo mundo, não passa pelo Kelvin. Ele tenta o toque da bola, vem pelo meio Tarek para fazer o corte, brigando por ela, Diego Tavares. Antes dele, quem chega é o Leandro Maciel. O jogador tá caído ali, bota a mão no rosto ali, me parece que é o Kelvin, né, que tá caído ali. Não, é o Maciel. Patrick Brey, o capitão da equipe do Botafogo, tá caído ali, leva a mão no pescoço ali. Eu tava olhando a bola, eu não vi o lance ali, viu, Adriana? O pessoal do Botafogo reclama de uma agressão no rosto do Diego Tavares. O Diego Tavares estava muito tranquilo aqui no lance, eu também não vi nada absurdo, mas o Diego Tavares leva cartão amarelo agora. Na verdade, foi porque ele subiu demais esse pé numa jogada perigosa, então foi amarelado o camisa 7 Ponte Pretano e o Patrick Brey ainda no gramado sendo atendido. Cabela. Oi, pois não, Chaibi. Se chamar o VAR vai complicar, viu? É. Ele deu uma cotovelada na cara do Patrick Brey. Diego Tavares, ele vai com o braço muito aberto e atinge justamente o rosto do lateral esquerdo do Botafogo. Não sei se vai chamar o VAR, mas se chamar o VAR, possivelmente uma expulsão. Edna mandou esperar um pouquinho. O VAR deve estar analisando, analisa todos os lances, esse deve ser analisado também. A Edna mandou esperar, olha lá, tá mandando esperar. Mandou esperar a cobrança da falta, provavelmente o VAR deve chamar. Se for como o Scheibe está dizendo aí, a gente acredita, porque o Scheibe está com a imagem lá, né, Carlão? Ah, sei lá, vai chamar. Olha lá, chamou. Ixi, o VAR. Chamou o VAR. O VAR chamou a Edna. Um abraço. Quando chama assim, dificilmente. Um lance isolado assim ainda. Olha lá, o Diego Tavares já vai lá, acusando a culpa, que ele já vai lá pra cima dela lá. Já tomou amarelinho, vai cancelar o amarelo, vai dar o vermelho pro Diego Tavares, se tudo correr dentro dos conformes, viu, Adriana Almeida? Ela analisa agora os jogadores pontepretanos mais perto, os do Botafogo mais longe do lance da TV do VAR. A Edna, em alguns instantes, já vai com a decisão e, olha, pelos relatos aqui de colegas também, é para expulsão. Pois é. Você falou em frases já hoje, você já falou duas frases. O futebol hoje. é um estado de espírito. Essa frase eu vou tatuar, aliás. Pois é. Em homenagem ao professor Giba. E eu vou falar uma pra você. Vai. Nada está tão ruim que não possa ser piorado. Sim, mas isso todo dia. Em relação à Ponte Preta, todo dia. Pois é. E justo agora, no momento em que ela já equilibrava, né? Não tomava conta do jogo, ela sequer ofereceu perigo ao goleiro do Botafogo, mas já equilibrava. O Botafogo já não assustava como assustou nos primeiros minutos. Mas com um jogador a menos para a Ponte vai ficar muito difícil. E é o Everton novamente que está aquecendo aqui. Será que o Márcio tá agachado lá? Olha lá, tá agachado lá o Márcio. Porque, eu acho que o Márcio, ele acho que deve ter sentido ali um desconforto. Vai expulsar, quer ver? Tá voltando a Edna. Cancelou o cartão amarelo do Diego Tavares e vai mostrar o vermelho para ele ali, direto, vermelho, tá fora o Diego. Opa! Chutou a bola em cima de alguém ali, me parece que é da imprensa que tá ali fora, que acabou tomando uma bolada de graça ali também do Diego Tavares, viu, Adriana? Um fotógrafo que fica ali registrando, tomou uma bolada agora, perde a cabeça, né, o Diego Tavares e acho até um tanto natural, é uma consequência de tudo que o time vem vivendo. O Everton, com isso, já está na beira do gramado. Não sei se é para a vaga do Márcio Silva ou para recompor alguma situação agora que a Ponte vai jogar com um jogador a menos. O Márcio Silva agachou de novo, olha lá. Agachou de novo. E nesse lance, Cabelo, o Potker também tomou cartão amarelo, viu, por reclamação. O time já... Olha lá, é o Márcio que está saindo, né? Isso mesmo, Cabela. Então, e a placa não teve placa, viu, Preta. Adriana? Agora sim que vai mostrar a placa, olha lá, só agora. Será que o papelzinho tá certo? Mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Tá saindo o camisa 44, Márcio Silva lesionado, para a entrada do 15, o Everton. O Everton tá saindo, o Boaro não deve mexer no ataque da Ponte Preta, sai o Diego Tavares. Continua só com o Potker e o da hora ali na frente, o Elvis chegando um pouquinho mais.
O Carlão que comenta, o Carlão que fala análise, que faz análise, mas é mais ou menos por aí, né, Carlão? Ele não vai mexer taticamente na equipe, não. Talvez no primeiro tempo, eu acho que ele vai ter que sacrificar o Elvis, né? Porque pro Elvis fica muito difícil, com um a menos ele ter que voltar para fazer a recomposição. Mas creio que neste instante o Boaro vai segurar pelo menos o primeiro tempo aí, tentar terminar em 0-0 para arrumar a casa no intervalo. Ponte Preta, a partir de agora com a menos em Botafogo pro campo de ataque, lançamento para a grande área, passa por todo mundo, Júlio. Sai jogando ali com o Potker, que vai na recomposição ali pela direita. Quem recompunha pela direita ali era o Tavares, agora tá o Potker por ali. E o Potker também já esteve em algum momento também, nesse primeiro tempo, naquela posição ali. E é um cara que tem mais saúde, né? Tem mais força que o Elvis para fazer essa recomposição. O Diego Tavares, se tecnicamente é um jogador que tem muitas limitações, taticamente ele ajuda demais, né, nessa recomposição defensiva. E o Potker tem força, pelo menos, né? Até para tentar um contragolpe. E o Elvis vai ficar ali como o último homem, né? O famoso falso 9, Cabela. Botafogo sai jogando ali, apertado pelo Daori e pelo Potker. A bola vai para fora. Arremesso manual de graça para a equipe da Ponte, ela pela esquerda. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Trabalha a Macaca na bola recuada para começar de novo lá com o Lucas Cunha. Já toca a bola, vem para o campo de ataque. Potker recebe pela meia direita. Lançamento é pro da hora lá pela ponta canhota. Da hora chegou na linha de fundo. Faz o domínio, devolve. Barcelos recebeu, dominou perto da canhota atrás com o Elvis. Buscou alguém, fez o passe ali pelo meio. André Lima faz o quarta-luz, a sobra de bola ali pela intermediária com o Tarek. Volta a bola com o Júlio que recua para começar de novo no sistema defensivo com o Everton. Volta a bola ali, lançamento feito. A bola foi para fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 34 minutos desse primeiro tempo, tá 0-0 e a Ponte joga. Desde os 30 agora, 30 minutos desse primeiro tempo e vai jogar com um a menos até o final do jogo. Tá lá o Everton, bola recuada para começar lá com o Diogo Silva. Pois não, Adriana? E só falando, né, Márcio Silva deve ser, tudo indica, uma lesão muscular. O volante Rodrigo Souza também se recupera de uma lesão muscular, inclusive estava aqui na beira do gramado antes do jogo, acompanhando o aquecimento dos companheiros. 2 jogadores no DM, a Ponte poderia ter o zagueiro David Braz, por exemplo, como opção. Ele que era um dos líderes desse elenco, está negociando a sua rescisão por conta de toda essa confusão e de todos esses problemas financeiros. Não deve nem ter recebido salário enquanto ficou pela Ponte Preta o zagueiro David Braz. E aí, esses jogadores no departamento médico também dá aquela dúvida, né? A situação do departamento médico Ponte Pretano hoje para tratar jogadores lesionados e a motivação desses lesionados para se recuperarem e servirem um time que não paga salários, né? É uma situação terrível e que cada dia mais só vai se complicando. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 35 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. Aqui Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Botafogo também 0. Tem uma falta para Ponte Preta. O Elvis está na cobrança. Ele vai ajeitando o time em campo antes da cobrança. Ele olha pro Boaro e fala assim: calma, Cara, Boaro. ele é o treinador, né? Ele é o treinador, ele é o treinador do time. É. Né? E ele conhece, pelo menos ele conhece. Pois é, olha lá, vai pra cobrança. Faz o lançamento lá pelo lado esquerdo, sobe de cabeça. O da hora, joga a bola pela meia-lua da grande área. O Potker briga pela bola, a zaga do Botafogo faz o corte, tira o perigo dali. Ela vai sobrando pelo meio. Vai ficando mais uma vez o Botafogo no campo de ataque. Tenta a finta ali, o Kelvin. Quando faz a finta, ele tentou 2 fintas desconcertantes ali pelo meio, mas é a recuperação da Ponte Preta para sair jogando mais uma vez. Aqui tá 0-0 o placar do jogo, viu, Chaibi? Central da Bola. E a Colômbia, de nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o zagueiro Mina, dos meios-campistas Richard Rios, John Arias e Remes Rodrigues, encara hoje a Costa Rica em amistoso nesta noite em Bogotá. A Colômbia está no grupo K do Mundial, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. Futebol Globo CBN. Já passamos de 36, tem outra falta, falta em cima do Elvis. Protegeu a bola, recebeu a falta. É falta que favorece a equipe da Macaca pela direita, Adriana. É uma bola que dá para ser levantada para a área. O Elvis, por isso, já está por ali. Como um bom treinador, orientando o posicionamento. Danilo Barcelos foi ali ameaçar também, tentar cobrar. O Elvis já mandou ele para o meio da grande área, perto ali da linha da grande área para tentar um rebote. Jogadores mais altos por ali, a Ponte tem uma chance. E ele mandou o André Lima e o Júlio para ficar ali na sobra do meio campo ali. Ele já orientou os dois a ficarem ali, junto ali do Zé Hugo. É falta para Macaca.
pelo lado direito, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área, bom momento para Macaca, Elvis na bola, batida, levantamento feito, segunda trave, sobe a zaga do Botafogo, Danilo Barcelos toca na bola de cabeça, devolve ali pela meia lua, chega a zaga do Botafogo, faz o corte, briga por ela, por baixo, Júlio, devolve lá na ponta canhota, por ali quem chegou para ficar com ela foi o Danilo Barcelos, foi o Potker, faz a fita, carrega ali de fundo, preparou cruzamento, vai para fora. O Potker fez a vez do Marcelo, o Marcelo estava fazendo a vez do Potker, estava no meio da grande área, viu, Adriana? E aí foi fominha demais o Potker, porque ele deu um drible, podia já tentar o cruzamento, mas aí ele fez o segundo drible, chegou muito na linha de fundo, cansou, na verdade. E aí cruzou de qualquer jeito. O Botafogo já repõe a bola. Já sai jogando, para você que está chegando agora, a Ponte Preta joga com um a menos, hein? Desde os 30 minutos desse primeiro tempo, Diego Tavares foi expulso. Trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo, Kelvin. Rola a bola pelo meio campo com o Maciel. Encontrou Patrick Breia aberto pela ponta canhota. Cruzamento rasteiro. Passa por todo mundo, vai para fora. Em escanteio que favorece a equipe do Botafogo. Teve desvio ali no meio da pequena área. Último toque do Everton, ela foi para fora, o escanteio para a equipe do Botafogo, Adriana. Em mais uma jogada muito perigosa do Botafogo, essa bola veio cruzada, o Everton desviou para evitar qualquer perigo maior. Escanteio pelo lado direito, tem faixa de protesto, daqui a pouco eu digo. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, é bom momento para a equipe do Botafogo, vem bola para cima da grande área, tá todo mundo lá, vem cruzamento, fez o desvio de cabeça, Diego Silva, pegou, Diogo Silva no primeiro lance, faz a defesa, Barcelos. Estava lá na área para fazer o corte ao bico da bola, tira o perigo. Sobra de bola ali pelo meio. A árbitra para o jogo, tá reclamando ali e mandou voltar a bola lá atrás com o Diogo Silva. Ele pegou uma falta lá no meio da área, é isso, Adriana? Isso mesmo, uma falta marcada a favor da Ponte Preta. E Cabela, como falávamos, né, alguns membros das organizadas estão aqui no Majestoso, mas abriram agora faixas todas em protesto. A maior delas, estamos cansados de falsas promessas, fora Eberlin, fora Torrano. Depois tem outra, Abdala omisso, e mais outras duas faixas, fora Eberlin. Olha a Macaca na grande área, chegou por baixo. Corte do zagueiro, fez o Elvis, ficou caído, tá sentindo o Elvis, hein? Tá sentindo o Elvis ali pela meia esquerda, Adriano Almeida. A árbitra anotou a falta no Elvis, né? Anotou a falta ali em cima do Elvis. Mas pegaram camisa 10 Ponte Pretano mesmo, mas ele já se levantou, tá tudo bem com ele. Olha, dali dá uma colocada bonitinha do Elvis, hein, Cabela? E a torcida se revolta aqui. Torcida em massa agora, fazendo protesto contra a diretoria. É falta para a equipe da Macaca ali pela meia esquerda. Na cobrança da falta é o Elvis e também o Danilo Barcelos. 40 minutos, toque CBN marcou aí 40 minutos deste primeiro tempo. Vem bola para a grande área, hein? A todo mundo ali no meio da grande área. O da hora conversa ali com o Tarek. O Barcelos levanta os dois braços ali, pode pintar uma jogada ensaiada. O Elvis está na cobrança. O Vitor Souza, goleirão do Botafogo, está preocupado. Fica na barreira ali, catimbando ali o zagueiro Everton. Todo mundo ali, vem Ponte Preta pra cima. Com um a menos, a Ponte Preta vem pra cima. É falta pra Macaca, 40 minutos e 50. Mais de um minuto de paralisação só nesse lance, hein? Só nesse lance. Vem bola pra grande área, ou vai direto. Vem bola pra área, ou vai direto. Elvis e Barcelos, os dois na cobrança da falta, autorizando a cobrança. Danilo Barcelos na bola, rolou. O Elvis soltou a bomba, teve desvio pra fora do gol. Escanteio pra Macaca, é lá pela esquerda, Adriana. O Danilo Barcelos rolou pro Elvis e ele mandou uma pancada, mas aí a barreira já abriu, já estava a caminho da bola, interceptou, o Elvis ficou bravo, mas eu acho que era para um chute colocado. Pelo menos tem escanteio, Barcelos na bola. Barcelos na cobrança do terceiro escanteio para Macaca nesse primeiro tempo, hein? A Edna vai lá chamar a atenção de todo mundo lá no meio da área. O Tarek fica junto com o goleiro Vitor Souza lá. Os demais ali no meio da grande área. E dois jogadores sempre na sombra. Danilo Barcelos na cobrança. De perto da canhota, vem bola para a grande área. Pinta o levantamento na marca penal. Sobe lá dentro de cabeça o Igor. Tava lá o atacante de zagueirão para fazer o corte. O Kelvin na sobra de bola. Tentou a batida do meio do caminho. Ela sobra com o Elvis. Já deu um tapa na bola. Buscava ali o Tarek. Chega a zaga do Botafogo para fazer o corte. A bola quicou no gramado. O Everton sobe de cabeça. Ela vai sobrando com o Botafogo. Morelli faz o lançamento lá na ponta direita pro Zé Hugo, engatou uma quinta, correu atrás da bola, evitou a saída, não evitou não.
Tá dando ali, a auxiliar tá dando falta do zagueiro da Ponte Preta em cima do Zé Hugo, Adriano Almeida. É, uma falta que significa um escanteio de mangas curtas, né? O Lucas Cunha é quem tava por ali. Eu confesso que eu tô da outra linha de fundo, difícil analisar se realmente foi. O que foi, sim, é uma cobrança perigosa para o escanteio que vai levantar essa bola para a área. E a auxiliar, a Fabrini Bevilacqua Acosta, da primeira prateleira da arbitragem do futebol brasileiro, ela estava muito próxima do lance ali para anotar a falta. Ela estava ali a 2 metros do lance, ela anotou a falta com muita convicção, né, Carlão? O zagueirão saiu na frente, né? Saiu 2 quilômetros da frente, chegou 2 atrás, pois né? Tudo bem que o jogador do Botafogo é mais levinho, tudo, mas a bola ali era dele, né? Pô. Bota o corpo à frente antes de chegar. Chega chutando tudo, né? Perdeu o lance e origina um lance perigoso pro Botafogo. Falta pro Botafogo, vem bola pra grande área. Vem bola pra grande torcida, acende sinalizadores aqui no estádio agora. A Edna mandou a polícia lá, mandou apagar os sinalizadores, senão ela vai parar o jogo. Falta pro Botafogo. Falta pro Botafogo, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio, tá autorizada a cobrança. Vem Rafael Gava na cobrança, de perto da direita, faz o levantamento, vem pelo meio da área. A zaga da Ponte cortou, sobrou na entrada da área. Inocêncio bateu longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Torcida veio no protesto, acende sinalizadores, aí piora a situação. Agora, com todo respeito à Polícia Militar, não tem que tirar a faixa, né? A faixa aí não. O torcedor tá fazendo um protesto pacífico com a faixa pedindo a saída do presidente. Não vejo motivos para a polícia agir como agiu lá em tomar a faixa da torcida. Eu concordo, Carlão. Não, a única resposta que eu tenho é que a faixa estava muito perto do fogo dos sinalizadores. Tava fácil para pegar o fogo, mas agora podia devolver a faixa. Se for por isso, tudo bem, mas isso, aí eu tô com você, devolve a faixa, mas não tem um porquê a polícia naquela agressividade tirar a faixa da maneira como tirou. O torcedor tá no direito dele, tá reclamando de tudo tá tirando que tem a faixa acontecido. Tá tirando a outra. Tá tirando a outra. Isso é um absurdo, aí cara. Não. Pelo amor de Deus. Aí não pode. Já é tão difícil a torcida protestar, quando ela consegue se desvencilhar de muitas coisas aí envolvendo a diretoria, ela consegue protestar, aí a polícia tira. E um protesto assim, eu concordo, pacífico, legítimo e com razão. E aí o torcedor fica mais irritado, mais revoltado ainda, e a polícia retirou todas as faixas que estavam ali. Vem bola pra grande área da Macaca, veio contra-golpe da Ponte ali pelo lado esquerdo com da hora, pintou o cruzamento, bateu em cima do Inocêncio. Ela vai saindo lá em arremesso manual, que favorece a Ponte, que se mantém no campo de ataque. Torcedor fica ainda mais pé da vida, né, agora, porque levantou a faixa, fez o protesto, a faixa estava lá, a Polícia Militar foi até o local para retirada da faixa. Enquanto os sinalizadores, ok, retirada a faixa, então tem que tirar as outras faixas também, eu acho. Todas foram retiradas, viu, Cabela? Não, todas as de protesto foram retiradas. Então, faixa por faixa, para retirar, retira também a faixa da torcida, então, A gente critica tanto os protestos violentos, invasões em CTs, agora um protesto legítimo como a torcida da Ponte está fazendo neste momento, ele não tem um porquê, não entendi a polícia tirar a faixa da torcida. Trabalha mais uma vez a equipe da Ponte no campo de ataque, o Tarek recua com o Júlio, faz a finta bonita, recebe falta do Gava para cima do Júlio, falta que favorece a Macaca aqui pela direita, torcedor pede cartão ali pro Gava, viu, Adriano Almeida? Mas a Edna não dá sinais de que vai aplicar o amarelo não, apenas falta que a Ponte já cobra. Já faz a cobrança o Tarek, é ligado aqui na ponta direita, pintou o cruzamento, vem fechadinho, primeiro pau, de cabeça de peixinho, Wallace. Faz o quarto e joga pra fora, escanteio pra Macaca que vem pra cima, com 1 a menos, a Ponte melhorou em campo, o Carlão vai falar daqui a pouquinho, Adriano Almeida, tem escanteio a Macaca. Pelo lado direito do ataque, o Elvis caminha por ali pra fazer a cobrança, só que eu vejo poucos jogadores pontepretanos na área. Ficam 2 na retaguarda ali, a Ponte tá com 1 a menos. O Elvis está aqui na direita, os demais estão na área. Fica um número muito inferior ali no meio da área, mas vamos lá. Vai a Ponte para cima, Elvis na cobrança, faz o cruzamento, vem fechado, forte por baixo ali. O zagueirão já faz o corte do bico da bola, joga para fora do campo. Tem arremesso manual que favorece a equipe da Ponte, vai se mantendo ali ao redor da grande área. Da hora, recebeu, dominou, protegeu. O Elvis está aberto aqui pela direita. O camisa 10 já faz a finta bonita de corpo ali, tocou mais atrás. Atrás era pro André Lima, se viu apertado ali, recua lá com o Diogo Silva. Carlão,
É impressão minha, mas a Ponte parece que acordou. Melhorou, 10. agrupou um pouco mais o meio-campo. O Botafogo abaixou o ímpeto, né? Talvez ali cansado, né? Porque tentou e não conseguiu marcar o gol. E a Ponte se encorajando, né? Ainda sem ameaçar a meta do Botafogo, mas já fica mais com a bola. O Elvis assume a responsabilidade, não faz uma partida brilhante tecnicamente, mas muito participativo, entendendo o jogo, orientando os companheiros. E a Ponte vai do jeitinho dela, mas equilibrando as ações. Vem bola pra grande área. Era em direção ao Marcelo, sobe no Seixo, faz o corte. Já faz a ligação com o Zé Hugo, sai jogando lá pela direita, faz o domínio. Carrega, vem pro campo de ataque o Morelli, vem buscando espaço. Inocêncio ali pela meia direita, recebe. Chega por baixo pra fazer o corte. O André Lima, a bola volta mais uma vez ali com o Morelli. Já encontra o Zé Hugo lá na ponta direita. Encara a marcação do Barcelos. Vem cruzamento pro meio da grande área. Sobe o Everton. Faz o corte do primeiro pau. A sobra de bola aqui pelo lado esquerdo com o Patrick Bray. Ele faz o domínio. Tem o Júlio ali ó, próximo. Ele toca mais atrás com o Kelvin. Kelvin faz o domínio, rola com Gava, devolve, Patrick Bray, lado esquerdo, vem cruzamento, na segunda trave, foi lá, o Diogo Silva fez o corte, brigando pela bola, a equipe do Botafogo ali pelo meio, a bola subiu nas mãos do Diogo Silva. Bota a ordem na casa da Macaco, goleirão da Ponte, Adriano Almeida. Um gigante o Diogo Silva, se tá 0-0 é por conta do goleirão Ponte Pretano que pegou tudo nesse primeiro tempo. Temos mais um minutinho, vamos a 49. Já passamos de 48, girando pela última vez o cronômetro aqui no Moisés Lucarelli neste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida aqui nessa noite gelada de segundona. Vem Botafogo, mais uma vez no campo de ataque ali com Gava. Ele faz o toque, o André Lima chega um pouquinho mais junto ali, a bola chega lá pela direita com o Inocêncio. Sai trabalhando a equipe do Botafogo, hein? Para fazer o domínio, faz o break, devolve, vai terminar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Apita a árbitra. Fim de papo, fim de primeiro tempo, aqui no Majestoso. Ponte Preta. 0. Botafogo. Também 0. Pois bem, jogadores da Ponte Preta vão saindo de campo ali lentamente, do Botafogo também. As duas equipes estão indo para o vestiário. Daqui a pouquinho nós vamos ter todo o segundo tempo de, por enquanto, 0-0 para Ponte Preta e Botafogo. Agora, Adriano Almeida, teve alguma manifestação a mais do torcedor depois das faixas serem retiradas? Não, Cabela, o torcedor Ponte Pretano, pelo contrário, depois da chegada da Polícia Militar se inflamou mais, tá cantando, gritando, torcendo para o seu time. Mas as faixas realmente foram retiradas. Tem alguns policiais militares ainda na arquibancada próximo ali do grupo das organizadas. Mas a informação que chega, e eu até iria dizer, né, que para mim é censura o que a Polícia Militar fez. Mas há uma orientação para que não sejam colocadas faixas de cunho político nas atividades esportivas. E como era uma faixa que remetia a algo político, por isso ela foi tirada. Mas, para mim, de qualquer forma, continua sendo um absurdo. Mas acho que esse cunho político, não se diz cunho político dentro do clube, né? Eu acho que é isso, viu, Adriana? Pode ser. E essas faixas que estavam aí é a política do clube. É um protesto contra o clube na situação que está. É justamente isso. E aí a polícia vai lá e retira essas faixas de maneira ali que acaba deixando o torcedor, como disse o Carlão, que veio para um protesto pacífico, deixando de mão abanando ali. Essa que é a verdade, não é? Muito bem, final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, 0 para Ponte, 0 também para a equipe do Botafogo. Carlão de Freitas, o destaque do seu comentário daqui a pouquinho, Carlão. O destaque, o Botafogo dominou a Ponte nos primeiros minutos, teve oportunidades para abrir o placar, não conseguiu confirmar. E a Ponte foi se encorajando, foi equilibrando e ela terminou de uma maneira até positiva e pelo lado surpreendente, né? Porque a Ponte ela não conseguiu oferecer resistência ao Botafogo, não tomou o gol, perdeu um jogador e ainda no final ela até não ameaçou a meta do Botafogo, mas terminou pelo menos equilibrando diante do Pantera. Muito bem, a gente vai pro intervalinho, são 19 horas e 51 minutinhos, intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo! Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Botafogo. Futebol Globo CBN. Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O PSDB sabe governar, porque tem propósito.
respeito. Mas nos últimos anos, a gente deixou de escolher o melhor por medo do pior. E quando se escolhe com medo, o país para. Quando o Brasil escolheu o melhor, fez o Plano Real e salvou o país. E quando Santo André escolheu o melhor, a cidade avançou. E o Brasil quer oportunidade para escolher o melhor. Filie-se ao PSDB. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Seja em Brasília ou aqui em São Paulo, trabalhamos muito para fazer a diferença de verdade. Debates que influenciam a vida das pessoas no nosso país. Termos uma política de saúde pública modernizada. As soluções dos problemas que nós vivenciamos. A meta é sempre fazer com que tenhamos uma condição de melhorar a vida das pessoas de alguma maneira. Sem tempo a perder com discussões que não mudam o país. Briga? A nossa é só por você. Melhor deputado de São Paulo e segundo melhor do Brasil. Eu sou Alex Manente, presidente nacional do Cidadania. No Cidadania, o seu voto vira resultado. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Botafogo. Central da Bola. Muito bem, são 19 horas e 55 minutinhos de intervalo de jogo aqui. Moisés Lucarelli 0-0, Ponte Preta e Botafogo. A Ponte joga com a menos desde os 30 minutos deste primeiro tempo. Do primeiro tempo, Diego Tavares foi expulso de uma cotovelada ali no Patrick Bray. O VAR chamou, foi expulso. A Ponte joga com a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Fábio Scheibe, resultados dos jogos desta noite e aqueles que vão começar também, Fábio Scheibe. Poucos jogos nesta noite, viu, Cabela? Exatamente, jogo às 7 horas da noite no intervalo da Ponte Preta, nada mais além disso na Série C. Cabela, na Série C, às 8 horas da noite, daqui a pouquinho tem Barra e Brusque. Lembrando que esse jogo interessa ao Guarani, né? O Guarani que ontem assumiu a liderança do Brasileirão da Série C e conta com o tropeço do Brusque nesta noite para se manter ao final dessa nona rodada na liderança da Série C. Tem amistoso da Colômbia também, a Colômbia com muitos jogadores que são conhecidos no futebol brasileiro, Carrascal, Richard Rios, John Arias, o próprio Luiz Dias também, enfrenta a Costa Rica lá em Bogotá. O Cabela, tem muita mensagem chegando aqui, aproveitar o momento também para pôr o pessoal, os nossos ouvintes aqui em destaque. O Marcelo de Catalão: vocês acreditam na permanência da Macaca na Série B? Diz ele aqui, tá perguntando pra gente se acredita. Infelizmente, a situação tá complicada, diz ele aqui. O Thiago Belmiro, do Jardim Esmeraldina: a polícia mandou recolher as faixas por retaliação à diretoria, a mando da diretoria, diz ele aqui. Vergonhoso essa situação. Também tem áudio aqui, vamos ouvir o áudio que o pessoal mandou. O último aí, Marcelão, eu mandei pra você agora, o último áudio que tem ouvinte mandando. Paulo de Tu, motorista de aplicativo. Carlão, olha, eu vou ser sincero, Carlão.
Eu já vi vários clubes do amador virar profissional, só que do profissional virar amador igual a Ponte Preta é a primeira vez. Infelizmente, esses jogadores da Ponte só tá esperando abrir a janela de transferência. Provavelmente, segundo semestre, a Ponte Preta não terá jogadores para pôr em campo. Infelizmente, acabou. O clube está acabando. O pessoal tá revoltado, viu, Cabela? Também aqui o André Baldin, da Vila Padre Anchieta. Parece que o jogador, no caso o Diego Tavares, fez de propósito para sair do jogo, sem salário, sem jogo, diz o André Baldin aqui. A gente não pode também afirmar isso, mas o torcedor tá afirmando, viu, Cabela? Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Carlos de Freitas sobre esses assuntos que já são recorrentes, né? E também a gente vai falar do futebol da Ponte Preta apresentado neste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O PSDB sabe governar, porque tem propósito, respeito. Mas nos últimos anos, a gente deixou de escolher o melhor por medo do pior. E quando se escolhe com medo, o país para. Quando o Brasil escolheu o melhor, fez o Plano Real e salvou o país. E quando Santo André escolheu o melhor, a cidade avançou. E o Brasil quer oportunidade para escolher o melhor. Filie-se ao PSDB. Futebol Globo CBN. O comentário do jogo. Muito bem, são 19 horas e 59 minutinhos. Tu quer começar por onde, Carlão? Pelo que o ouvinte falou, ou você quer falar do jogo? Olha o que o ouvinte falou, eu concordo com ele, né? Infelizmente a Ponte, principalmente do meio do ano passado para cá, ela desmoronou, né? A diretoria perdeu completamente o controle devido à situação financeira, culpa dela, né? Eu venho falando que não é só culpa desta diretoria. A Ponte, principalmente de 2017 para cá, né? Com o Vanderlei Pereira, com o Tiãozinho, com o Abdala, e agora com o Marco Antônio Berlim, ela desmoronou. E todo mundo tem culpa nesse cartório aí, nessa situação. Mas acho que a fatia maior está com estes caras, né? Porque quando eles surgem em 2021, né? 2021, eles surgem como uma esperança de mudança, né? Por parte de alguns torcedores, por parte de uma camada da torcida da Ponte Preta. E o que se viu foi completamente ao contrário, né? Um grupo sem nenhum planejamento de crescimento, sem nenhum planejamento de recuperação financeira, sem nenhum planejamento de modernizar a Ponte Preta. O único planejamento era tirar apenas então somente quem pertencia a outra chapa. Só isso. Então isso eles conseguiram. Agora, e depois que eles conseguiram? Tem todo um clube para tocar, tem uma torcida para eles representar, né? E isso não aconteceu. Então a Ponte, ela cai para a Série A2, ela cai para a Série C do Campeonato Brasileiro, algo que nunca tinha acontecido. A Série A2 ela não caía desde 99, era o clube recordista do interior em não rebaixamento de 99 até 2021, 2022, quando ela é rebaixada de uma maneira vergonhosa. E tudo isso graças a essa diretoria, que herdou algo muito complicado, herdou. Mas tinha um planejamento para recuperar a Ponte Preta, para fazer da Ponte Preta um clube saudável, para fazer da Ponte Preta um clube digno de se trabalhar? Não, muito pelo contrário. Eles cumpriram o objetivo de arrancar qualquer resquício da outra administração para tocar a Ponte Preta. Mas de lá para cá só piorou, né? A outra diretoria, ela tinha todos os defeitos do mundo, como eu disse, contribuiu também para o estado em que a Ponte Preta se encontra hoje. Mas o que essa gestão fez de 2022 para cá, eles acabaram com o clube, né? O clube hoje está aí mendigando, né? O clube está passando por uma situação calamitosa, sem qualquer norte, né? Sem qualquer possibilidade de melhora. É só esperando o passar das rodadas para ela ser rebaixada.
Então tem a Ponte, hoje ela, infelizmente, ela gera um debate, né? E o debate, eu digo infelizmente, porque o debate que a Ponte Preta gera hoje é só coisa ruim. Só atraso de salário, funcionário descontente, protesto de torcida, torcedor triste, torcedor chateado. Então, essa é a Ponte Preta de hoje, muito graças a essa administração que, aos pouquinhos, ela está deteriorando o clube desde 2021. Muito bem, vamos falar do gramado agora. Oi, Adriana. Só uma informação, Sim. para não deixar passar, com relação às faixas retiradas no primeiro tempo, as faixas de protesto. Eu abordei aqui alguns policiais militares no gramado perguntando do porquê essas faixas tinham sido retiradas. E o que eles me explicaram, todas as faixas que entram com torcedores aqui são previamente registradas pela Polícia Militar, averiguadas e aí sim autorizadas a entrar. Como essas faixas de protesto não foram registradas aqui pela Polícia Militar, então por isso estavam fora da regra e tiveram que ser retiradas. Essa é a explicação oficial da Polícia Militar. Vou fazer um parênteses. Se a torcida não tivesse acendido os sinalizadores, talvez as faixas estariam lá ainda. Porque o sinalizador que chamou o policial lá. Eu concordo, não tem nem que concordar. O que a Adri disse está certo, realmente. Toda torcida organizada ela tem que apresentar um registro para a Polícia Militar. Só que eu acho engraçado que, por exemplo, na Neoquímica Arena, em que a aglomeração é muito maior, vira e mexe essas faixas são colocadas, né? Vai alguém tirar lá? Vai alguém tirar lá? Vai alguém tirar lá. É mais difícil, né? Um pouquinho mais. Né? Vai entrar no meio lá para ver o que acontece. Então hoje, claro, com pouco público, ficou um pouco mais fácil, mas eu não concordo, cara. Por mais que exista a lei dos registros, eu não concordo. Eu acho um protesto legítimo. Eu acho que pelo menos é um grito de repúdio, né, por parte do torcedor. E as organizadas que estavam quietas, estavam em silêncio nos últimos tempos, pelo menos elas estão aí acordando, dando voz a esse torcedor que está tão sofrido, está tão angustiado aí com o que está acontecendo com a Ponte. Não concordo com a atitude da Polícia Militar, embora exista essa lei realmente, mas eu acho que as faixas, o luminoso sim, né, atrapalha até o desenvolvimento do jogo, mas as faixas eu achei um protesto super legítimo por parte das organizadas da Ponte. Carlão, e o jogo? Os times já estão voltando, Bom, o Carlão? jogo, o Botafogo, para ser rápido aqui, o Botafogo ele dominou a Ponte nos primeiros minutos, não teve a competência, não teve a qualidade para abrir o placar. A Ponte Preta perdeu o Diego Tavares, o que poderia ser até pior, né? E um fato favorável aí para o Botafogo conseguir fazer o primeiro gol, mas por incrível que pareça, né? O professor Edson Boaro conseguiu aí agrupar o meio-campo. Elvis faz uma boa partida de entrega, né? De transpiração, não tecnicamente, mas de transpiração. É o cara que está assumindo a responsabilidade. A Ponte agrupou no meio-campo e conseguiu terminar o jogo, pelo menos de uma maneira equilibrada. Não conseguiu exigir da defesa do Botafogo, não ameaçou a defesa do Botafogo, mas deu indícios de que ela pelo menos poderá equilibrar. O que eu digo equilibrar? Cabela, com esse ambiente, com essa situação, até o empate é de bom resultado. Não vai ajudar em nada a Ponte na luta para escapar do rebaixamento, mas pelo menos não perde. Porque o que a gente viu até aqui, ou antes do jogo, ou no início da partida, foi um ataque contra a defesa diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que ocupa a zona de rebaixamento também. Tudo pronto para o reinício da partida. Apita a árbitra. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, Botafogo. E vem Botafogo pro campo de ataque, invadiu a área, bola rolada lá pela esquerda, invadiu a área, o Igor rola, bate, rebate, chega a zaga da Ponte para fazer o quarto e o Patrick Bray briga por ela, a bola espirrada, sobra mais atrás com o Morelli, faz o cruzamento, vem bola pra grande área, Barcelos, tava lá na área para fazer o quarto e vem com tudo Botafogo nesse comecinho de segundo tempo, já trabalha aqui pela direita com o Zé Hugo, mais atrás o toque é feito com o Inocêncio, deu um tapa na bola, ali pela meia direita, vai trabalhando com o Leandro Maciel, volta a bola com o Inocêncio, tenta o toque pela meia, vai trabalhando, tabelinha feita, Sebrou com o Zé Hugo, cruzamento na área, passou por todo mundo, a sobra, ali pelo meio, vem de trás a batida, explodiu em cima da zaga, volta mais uma vez ali pelo meio, trabalho é feito, Inocêncio fica com ela, já abre pela direita, Zé Hugo, recebeu, dominou, pedalou de um lado, de outro, preparou o cruzamento, vem bola para grande área, sobe lá dentro o Pottinger, para fazer o corte, o Elvis vai ali na saída de bola, tenta fazer uma pressão ali, fica ali entre três jogadores tocando a bola do Botafogo, a bola já vem pela direita de novo, vem Botafogo de novo, Inocêncio tocou aqui pela direita, recebeu a bola mais uma vez, é Hugo, faz o domínio, gira o corpo, busca o espaço, carrega, vai na linha de fundo livre de marcação, bateu cruzado,
chega por baixo para fazer o quarto Júlio. Num corte perigosíssimo, que pra fazer um gol contra desse jeito aí, é muito fácil, viu, Adriano Almeida? Votou na rotação máxima o Botafogo para esse segundo tempo, quase abriu o placar em várias investidas e agora tem escanteio a seu favor pelo lado direito, Rafael Gava. Nono escanteio no jogo, quinto para a equipe do Botafogo, Gava na cobrança, levantamento do primeiro pau, a bola tá viva ali pelo meio, a sobra de bola batida pra fora do gol! Tá dando tiro de meta, os jogadores reclamam de um escanteio. Auxiliar tá dando escanteio e a Edna volta atrás e anota escanteio. É isso, né, Adriana? Confirmado, houve o desvio. Os jogadores da Ponte comemoram demais como se fosse um gol essa bola tirada para fora. Mas agora inverte o lado. O escanteio não vai ser pelo lado direito, pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, Patrick Bray na bola. Vai se ajeitando lá o Patrick Bray. 2 minutos e 20 deste segundo tempo, que o Botafogo tá em cima da macaca nesse comecinho de segundo tempo, hein? Patrick Bray na cobrança. É mais um escanteio, é o sexto do jogo para a equipe do Botafogo. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Pintou o levantamento, vem pelo meio, sobe a zaga de cabeça. Tava ali pelo meio o Tarek. A bola volta com o Botafogo. Segunda bola é toda ela do Botafogo. Sobrou com Gava, cruzamento na grande área. Sobe de novo a zaga da Ponte. Fez o corte. Patrick Bray com ela pela esquerda, carregou, invadiu a área, tentou o corte por baixo, corte é feito, sobra de bola com o Potker, contra-golpe da equipe da Ponte, o Elvis está lá na frente, o Potker passou lotado, engatou uma quinta, o Potker vai 200 por hora ali, bateu, aí não, Potker, aí ele bateu do meio do campo ali, jogou a bola lá na arquibancada, pegou muito mal na bola, saiu muito bem, escapou da marcação bem. Mas na hora de bater, pelo amor de Deus, Adriano Almeida. A tomada de decisão do Potker não tem sido nada boa, né? No primeiro tempo também não sabia direito como concluir uma jogada, mas mesmo assim os companheiros pontepretanos aplaudiram. Fizeram questão de aplaudir essa investida e a tentativa do Potker, porque nesse começo de segundo tempo é só ataque do Botafogo contra a defesa pontepretana. Aliás, o Potker engatou uma quinta que ele passou pelo marcador lotado lá do outro lado, lá, viu, Carlão? Rapaz, que velocidade, cara. Que é isso? É o que atrapalhou o Potker, como a Ponte está inferiorizada numericamente, ele ficou sem opção. Aí restou o chute, mas chutou muito mal, né? A tomada de decisão dele foi equivocada. Ele poderia ter segurado, cavar uma falta pro Elvis bater, mas a arrancada dele foi sensacional. Vem Botafogo, tem 2 jogadores caindo, um de cada lado, ali a sobra de bola no meio da área. Do bate e rebate, sobrou Patrick Bray, travado, Júlio fez o corte, sobra com o Elvis, já faz o domínio, bota a bola lá pela direita, agora sim o Potker saiu em disparada de novo no campo de ataque, o Potker puxou pela meia, carregou demais, brigou pela bola, a árbitra pega uma falta do Potker em cima do Patrick Bray, ali pertinho da área, quando o Potker fez o corte, foi para dividida, acabou cometendo a falta, é isso, Adriana? E foi falta, viu? O Cabelo ele trombou com o Patrick Bray mesmo. O Potker tá com essa característica, ele tem velocidade, a hora que pega a bola tem um bom domínio, mas aí no final, naquele último passe, ele acaba se complicando sozinho e aí prejudica o contra-ataque da Ponte. Dá a entender que a Ponte vai fazer isso nesse segundo tempo, a correria e o contra-ataque. Teve uma dividida entre o Tarek e o Morelli, deu joelho com joelho, os dois estão mancando ali, ó. O Morelli, os dois da perna direita, inclusive, né? Os dois com a perna direita, manquitola ali pelo meio campo, da pancada que tiveram. Olha o Botafogo de novo no campo de ataque, trabalhando ali pela meia. Vem buscar o jogo ali o Kelvin, tem a marcação em cima dele do Potker, faz a pressão de um lado e de outro ali, bola vem pelo meio, o Elvis fica na marcação do círculo central do gramado, ele bota a bola na saída do Botafogo, lá pela esquerda mais uma vez, trabalha, Kelvin, recebeu, Patrick Bray lá na linha de fundo, lá pelo lado esquerdo, chegou por baixo, Júlio, fez o corte, o Bray ficou caído, a árbitra manda seguir o jogo, devolve ali o zagueirão Lucas Cunha com o Júlio, botou pela meia, Tarek, rola a bola do lado, vem buscar o jogo ali pelo meio também. O André Lima foi puxado, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Macaca. Carlão, a Ponte Preta tá tomando uma pressão danada do Botafogo, mas ela tá conseguindo levantar a cabeça para sair jogando. A pressão nos primeiros minutos ela foi intensa, né? E a Ponte conseguiu se livrar desta blitz que o Botafogo impôs e buscou aí o contragolpe, né? Em 2 oportunidades com o Potker, a primeira aquela maneira desenfreada que ele saiu, a segunda mais organizada, com o Elvis dando esse tapa pro Potker. O que atrapalha é que a Ponte ela chega inferiorizada no ataque, né? Então não tem com quem triangular, não tem como tabelar, mas o Potker é uma excelente arma para contragolpear. Botafogo vem de novo pro campo de ataque, a bola lançada aqui pela direita, escapou bem do lanche o Morelli, tem marcação do Tarek, vem cruzamento à frente da grande área, furou o zagueirão da Ponte.
Furou também ali na entrada da área o Gava, hein? Sobra de bola com o Potker, já faz a finta, puxa pela meia, escapa do primeiro, passa pelo segundo, recebe falta e vai tomar cartão, hein? Falta em cima do Potker, vai tomar cartão ali o Leandro Maciel, que abriu a caixa de ferramenta para parar o Potker, Adriana. Amarelo para Leandro Maciel do Botafogo, essa falta no momento em que o Potker tentava puxar mais um contra-ataque. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos e 50, segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Botafogo Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série C, 12 minutos da primeira etapa, Barra e Brusque empatam por 0-0. Pela Série D, tem jogo em andamento, Maguari 0, Souza também 0. Futebol Globo CBN. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Botafogo lá com o Wallace. Lá pela esquerda, no campo defensivo ainda, ele vem carregando, vem buscando o campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, ele busca espaço de um lado, de outro, toca na bola ali, vem carregando mais uma vez o Maciel, fez o passe para o Igor, tem a marcação em cima dele, a árbitra estava pertinho ali, mandou ele levantar, ele pediu falta, sobra de bola com a saída da equipe da Macaca, ali pelo meio, teve uma falta anotada e vai pintar cartão para alguém ali da equipe da Ponte Preta, Adriana. André Lima, sim, acho, hein? Cartão para André Lima. André Lima tomou o cartão amarelo agora por conta dessa falta. O jogo vai ficando meio que truncado ali, porque a hora que o Scapor tem que parar, né? Então ali tá na base da falta. Vai mais uma vez o Botafogo, vem pra cima, lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Patrick Bray, recebe a bola mais atrás para fazer o trabalho, o Morelli, fez o passe aqui pela direita com o Vilar, recebe o zagueirão, toca na bola com o Inocêncio, entra a lateral do campo, devolve aqui pela ponta direita, chega bem, Zé Hugo, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, sobrou pelo meio, dominou na canela, o Kelvin. Pra sorte da Ponte Preta, deu uma canelada na bola, o Kelvin, a zaga da Ponte faz o corte, mas sai jogando errado, já sobra com o Botafogo mais uma vez, Morelli, faz a abertura pelo lado direito, trabalha por aqui com o Inocêncio, ajeita a bola na perna da canhota, rolou mais atrás, Vilar, zagueirão, deixou pela meia, ali pela meia com o Maciel, recua, começa de novo com o Wallace, a equipe do Botafogo, 8 minutos e 40 desse segundo tempo, ela pelo lado esquerdo trabalhando mais uma vez com o Kelvin, a equipe do Botafogo vem pra grande área, tentou o lançamento, o Potker estava por lá, faz o corte para sair jogando com ela, tenta imprimir velocidade de novo o jogador da equipe da Macaca, mas a bola vai para fora. Arremesso é manual para a equipe do Botafogo. O Cabela, a tática da Ponte é essa, ela vai segurar e tentar escapulir, né? Tentar o contragolpe. O problema é que o último homem para puxar essa jogada de velocidade é o Elvis, aí fica muito complicado. Porque o Potker, que é o desafogo, ele tem que fazer a recomposição, o próprio David da hora. Então, quando a Ponte ela consegue ter um respiro, essa bola cai no pé do Elvis, é muito complicado, porque ele fica ali envolvido entre os marcadores e o Potker, até fazer a companhia para ele, para fazer o jogo de associação, ele demora para chegar. Então, a Ponte ela não consegue respirar. Agora uma dividida ali, parece que é o Tarek que acabou caindo ali, sentindo, bota a mão no rosto ali, no encontrão que teve, o Tarek tá caído. E a Edna vai parando o jogo ali pro atendimento do jogador da Ponte, que já vai se levantando. Tá tudo bem com ele ali, né, Adriana? Sim, tudo bem já. O Diogo Silva já vai repor essa bola. Tá lá o Diogo Silva sem muita pressa para fazer a cobrança da falta no sistema defensivo da equipe da Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Despacha a bola para o campo de ataque, sobe a zaga do Botafogo com o Vilar para fazer o corte da devolução, vem para o campo de ataque. O Barcelos acompanha, só faz a proteção, bola para fora, arremesso é manual para a equipe da Macaca no campo defensivo pela esquerda, hein? Ali o Barcelos sem muita pressa. Ponte, para você que está chegando agora aí, Ponte está jogando com um a menos. Diego Tavares foi expulso a 30 minutos da primeira etapa, Ponte joga com um a menos. Passando apertado, já passava apertado antes, agora um pouquinho mais, mas vai se segurando, tá 0-0, vem lançamento para o campo de ataque, sobe a zaga para fazer o corte, o Elvis com o corpo, levou a melhor, carregou na linha de fundo, chegou por baixo para fazer o corte, Inocêncio. Chega ali para sair jogando para a equipe do Botafogo. Despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito. De cabeça devolve ali pelo meio campo o Lucas Cunha. Briga pela bola o André Lima. Recua lá no Diogo Silva para começar de novo a equipe da Ponte. O Igor vai para cima. Diogo Silva despacha para o campo de ataque. Dá um bicão na bola. Joga lá no campo de ataque. Ali próximo do Potker. De cabeça o Wallace. Ajeita lá pela esquerda com o Patrick Bray para sair jogando para a equipe do Botafogo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 segundo tempo de jogo. Série B do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Botafogo
também 0. Central da Bola. A delegação da seleção brasileira já está a caminho do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde embarca para os Estados Unidos para a Copa do Mundo. Uma curiosidade, uma policial da PRF pediu autógrafo na saída da delegação para o atacante Neymar. Ele solícito, deu autógrafo e tirou foto ainda, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Todo mundo quer estar do lado do cara. Olha o Botafogo pro campo de ataque mais uma vez lá pela esquerda. Puxou pela meia, Patrick Brea, batida de fora da área. Pra cima. Sobre a meta do Diogo Silva, na entrada da área, soltou um canhão ali o Patrick Brea. Pra sorte da Macaca, ela foi alta, Adriana. Se lamenta muito agora o jogador do Pantera, porque sentiu a boa oportunidade, conseguiu fazer um bom corte diante do defensor pontepretano, mas aí a bola subiu um pouco demais, só tiro de meta, a Ponte vai se segurando 0-0. 12 minutos, a Ponte vai mexer 2 vezes, também o Botafogo vai mexer 2 vezes, hein? Teremos 4 mudanças ali, 2 para cada lado, daqui a pouquinho no Botafogo e também na equipe da Macaca. Que ajuda aí, Adriana. Vem aí o 11 e 18 do Botafogo, viu? Ah, obrigada. 11 e 18 do Botafogo, vem aí. Olha a Ponte Preta, vem pro campo de ataque, tem jogador da Macaca que desabou ali no meio, hein? Desabou ali no meio, tá caído o jogador da Ponte, bota a mão no rosto, ali é o André Lima. Parece o André Lima que caiu ali no meio. Não é não, né? Ali... Não é, o André Lima tá de pé ali, eu tô vendo ele. Tá caído ali. Chuteira laranja, eu acho que é o Júlio, não é não? Também não é o Júlio. A gente vai adivinhar, daqui a pouco a gente acerta, fica em paz. Daqui a pouco a gente acerta quem caiu lá. Tá Os caído. colegas aqui também perguntando, viu? Virou uma incógnita. Eu acho que é o Júlio que tá caído. Lá pela cor da chuteira, acho que é o Júlio, viu? Que tá desabado ali no gramado, departamento médico em campo. Os 2 da Ponte que estão ali fora é o 32. Deixa eu ver quem é o outro ali. Kevinson e o Baianinho. Kevinson e Baianinho. E o 26. Que é o Baianinho. O Kevinson talvez entrando aqui do lado esquerdo no lugar do Danilo Barcelos. Ou de repente ele faz uma segunda linha, né? Até para puxar o contragolpe. E o Baianinho, sei não se ele não vai entrar no lugar do Elvis, né? Até para puxar o contragolpe. Apesar que o Elvis está se desdobrando, está se entregando para o jogo, mas... O jogo ficou ruim pro Elvis, né? Com um a menos, né? A partida pra Ponte, ela se desenha nos contragolpes. Tudo bem que o Elvis é o cara do pensamento, o cara da organização, o cara que dá o lançamento, mas o jogo ficou complicado pro Elvis. Fala, Chaibe! A Edna só não foi no VAR porque o VAR não chamou, mas o lance foi muito parecido com o lance de expulsão de Diego Tavares no meio-campista da Ponte Preta agora. O jogador do Botafogo levanta, né? Sobe com o braço muito aberto também e vai direto no rosto do jogador da Ponte, que eu não sei identificar ainda, que não consegui identificar. Júlio, já tá de pé. Já tá em pé. Mas o lance é muito parecido, viu? Então. Aí, se é muito parecido, merecia o VAR. Olha lá. Chamou? Não chamou, não. Vai dar a bola ao chão ali, já começa novamente a partida. São 3 mudanças na Ponte, hein? Aumentou ali o Boara, aumentou 1 ali. Quem vem também ali é o 16. Além do Baianinho e do Kevinson, veio o 16 também ali. Na equipe da Macaca, são 3 mudanças daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Vem Botafogo pro campo de ataque, carregando ali pelo círculo central do gramado. O passe foi feito, Vilar recebeu, dominou, abriu pela direita com o Inocêncio. Já faz o domínio, Inocêncio. Ele busca o espaço, a zaga chega em cima dele ali. O Tarek da cobertura, a bola recuada para começar de novo pro Botafogo. Adriano Almeida, mexeu o Botafogo. Sim, mexeu 2 vezes. Saíram 5, Leandro Maciel e 7, Kelvin. Para as entradas do 11, Jefferson Nem e também do 18, Arthur Kaique. Muito bem. Arthur Kaique e Nem. Arthur Kaique e Nem na equipe do Botafogo, as 2 mexidas do Tencate. Tenta jogar a equipe da Macaca, hein? Joga ali pelo meio com da hora. Tenta a finta. Foi marcado por baixo ali. Chegou marcação forte. Zé Hugo fica na sobra. Já bota no campo de ataque. Vem por baixo para fazer o corte o Tarek. Vai trabalhando ali mais uma vez, hein? A equipe da Macaca tentando chegar no campo de ataque, hein? Mais uma vez. Lançamento feito. Zaga do Botafogo faz o quarto. O Tarek briga ali pelo meio. Da bola espirrada. A sobra com o André Lima. O Tarek cometeu a falta. O jogo tá parado. E agora acho que vai mexer a Ponte, né, Adriana? Vai sim, Cabela. Primeira mudança, saindo 18, David da Hora para a entrada do 26, Daniel Baianinho, 26 Baianinho é o primeiro, 14, Danilo Barcelos sai para a entrada do 32, Kevson 32,
o segundo a entrar. E agora vamos ver quem é que vai sair para a entrada do Léo Gomes. 38, Tarek sai para a entrada do camisa 16, Léo Gomes. Muito bem, as trocas na equipe da Macaca já foram efetuadas. E o Carlão fala com a gente aqui nessas trocas da Ponte. Daqui a pouquinho, hein? Vem mais aí a equipe do Botafogo. Vem para o campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio, vem trabalhando mais uma vez o Botafogo, hein? Gava, faz o domínio, faz a abertura lá pelo lado esquerdo com o Patrick Bray. Rola a bola, renta a lateral do campo, lá do outro lado, quem trabalha por ali, fresquinho no jogo, é o Ney. Já bota a bola pela direita, mais uma vez vai trabalhando o Botafogo, vai girando de um lado e de outro, vai trabalhando o jogo com um a mais o Botafogo desde os 30 do primeiro tempo. Vem Inocêncio, faz o lançamento, zaga na ponta por baixo, rasga, dá um bico da bola, joga para fora do campo. Carlão de Freitas. Vamos lá, não fez tanta mirabolância não, Cabelo. No lugar do Danilo entra o Kevson, o 6 por meia dúzia, né? Taticamente não muda, o Kevson mais força física, o Daniel Baianinho também vai fazer a função do da hora aqui na recomposição do lado esquerdo. E o Léo Gomes, né? No lugar do Tarek para preencher o meio campo, o Léo Gomes tem uma saída melhor que a do Tarek. Toca a bola mais uma vez a equipe do Botafogo com o Vilar aqui pelo meio, rola a bola ali pela intermediária, Baianinho na recuperação, já toca a bola no Elvis, fez a tabela, recebe de volta, tenta imprimir velocidade, a bola bateu no rosto dele, foi barrado ali no meio do caminho, a árbitra tá pegando a falta, é falta que favorece a Macaca pela esquerda, Adriano Almeida. E poderia ter aplicado um cartãozinho amarelo pro jogador do Botafogo, porque o Daniel Baianinho, o Inocêncio no caso, né? Daniel Baianinho puxou um contra-ataque, vinha na velocidade, ia ganhar na corrida, e aí tomou um bração no meio do pescoço, perto do rosto. Agora cartão. Cartão, na verdade, não foi para o Inocêncio. Foi o 13, o Wallace amarelado. Muito bem, mais um cartão amarelo no jogo ali. Pro Wallace, o camisa número 13 da equipe do Botafogo. Não, Cabela, a Edna se confundiu. Não era o Wallace, era o outro zagueiro, o camisa 4, Vilar. Okay. O Vilar é quem foi amarelado e agora ela retira o amarelo do Wallace e aplica para Vilar. Muito bem, amarelou para o Vilar. Vem bola para a grande área, o Elvis está na cobrança, hein? Tá todo mundo. O Elvis já fez sinal pro Baianinho. Fica aberto aqui, Baianinho, ó. Fica aqui, ó. Vem aqui, fica aqui na lateral do campo, você. Isso. Fica aí, assim você puxa o marcador, né? Tira o cara da área. É um a menos lá na área. Porque o Baianinho na área não vai compensar, né? Ele toca o Baianinho, sai jogando ali, ó. Devolve no Elvis, pela intermediária, agora sim. Vem cruzamento na área, vem a bola pelo meio. A sobra de bola pelo meio da área. Chega a zaga do Botafogo para fazer o quarto. E Júlio na sombra, faz o domínio e toca mais atrás com o André Lima. Para começar. André Lima! André Lima, quase que o Jefferson nem ali pegou a bola de presentaço ali, hein? O André Lima. A situação já não tá boa, se assusta o torcedor desse jeito, ele fica pior ainda a situação. Arremesso Manuel cobrado, sai jogando a equipe do Botafogo ali pelo sistema defensivo com o Vilar. Inocêncio recebe na direita, já deu um tapa na bola pro Zé Hugo. Aqui na ponta direita, o Zé Hugo bota velocidade, o Baianinho vai criar um carrapato em cima dele. Zé Hugo tenta o cruzamento e explodiu em cima do Kevson, vai para fora escanteio. É mais um escanteio para a equipe do Botafogo. Olha, na minha anotação, que se eu já não perdi a anotação, é o 8º escanteio do jogo para a equipe do Botafogo, hein? É pelo lado direito. Tá lá o Rafael Gava para cobrança, vai todo mundo lá para a área. 20 minutos, o toque CBN tá marcando 20 minutos. Vem bola para a grande área, mais uma vez o Gava na cobrança. Perna direita, levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça para fora. Só tiro de meta para a equipe da Macaca. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de jogo, segundo tempo. Aqui Moisés Lucarelli, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Botafogo também 0, Chaibe. Central da Bola. Na Copa do Mundo 2026, o Brasil está no grupo C, junto de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia contra Marrocos, no dia 13 às 7 horas da noite, lá no estádio MetLife Stadium, em Nova York. Futebol, vamos CBN. E transmissão aqui no futebol da CBN Campinas. Vem mais uma vez, lançamento errado na contramão ali da ponte, Júlio. Foi lá para consertar, recuou para o Diogo Silva. O Diogão dá um bico na bola, joga para o campo de ataque no meio do caminho. Vai sobrando lá do outro lado.
O Potker fez a pressão, só fez a proteção. O Patrick Bray ficou com arremesso manual, já cobrado. Para sair jogando mais uma vez a equipe do Botafogo. Vem pelo meio, ali com o Arthur Kaique. Faz de domínio, já dá um tapa na bola. Faz abertura pela direita com o Morelli. Tem aberto o Inocêncio. O Morelli arriscou de longe. Medalhaça no peito do Diogo Silva. Fez a defesa, a bola voltou pelo meio. Brigou pela bola Zé Hugo. Teve desvio, a bola vai para fora, escanteio, hein? É mais um escanteio. Os jogadores da Ponte vão à loucura falando que não foi não, viu, Adriana? Mas é mais um escanteio que favorece a equipe do Botafogo aqui pela direita. Nono escanteio do jogo para a equipe do Botafogo. Tá lá o Rafael Gava de novo para a cobrança. Vai lá o Gava, toma a distância para fazer a cobrança, vem bola para a grande área. Perna direita, levantamento ali pelo meio, sobe. A zaga Ponte pretenda para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Jefferson Nem. Toca mais atrás ali o trabalho feito. Já vem pela direita com o Gava. Fez o passe. Nem recebe pela meia. Abertura. Morelli na direita. Fez a tabela. Jefferson Nem recebeu na linha de fundo. Pintou cruzamento para trás ali pelo meio. Vem por baixo. Potker. Zagueirão William Potker para dar o bico na bola. Ponte vai se segurando, Carlão. Ponte vai se segurando, Carlão. Cara, o Potker tá jogando de auxiliar de lateral, né? Ela faz uma primeira linha de 5 e o Potker que faz esse complemento está se desdobrando, mas ela não tem saída, ela não tem o desafogo e o Botafogo já ensaia o primeiro gol. Vem mais uma vez o Igor, ali pela frente da grande área, tabela aqui pela direita, com o Inocêncio, tentou o cruzamento, sobrou no meio do caminho, batido, a rasteira, pra fora do gol! A batida do Zé Hugo. Passa à frente do Diogo Silva, só acompanha com os olhos. Passa tirando tinta da trave direita, vai pra fora, Adriana. Vai empilhando oportunidades o time do Botafogo. Agora nessa, depois do chute cruzado do Zé Hugo, que passou muito perto. Alguns colocaram as mãos à cabeça, não acreditando. Tantas oportunidades e essa bola não entra. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Seja em Brasília ou aqui em São Paulo, trabalhamos muito para fazer a diferença de verdade. Debates que influenciam a vida das pessoas no nosso país. Termos uma política de saúde pública modernizada. As soluções dos problemas que nós vivenciamos. A meta é sempre fazer com que tenhamos uma condição de melhorar a vida das pessoas de alguma maneira. Sem tempo a perder com discussões que não mudam o país. Briga? A nossa é só por você. Melhor deputado de São Paulo e segundo melhor do Brasil. Eu sou Alex Manente, presidente nacional do Cidadania. No Cidadania, o seu voto vira resultado. Tem uma falta para Macaca ali pela meia esquerda. O Elvis está na cobrança. Teve uma reclamação gigantesca para cima da Edna aí, viu, Adriana? É porque ele foi puxado e podia sair em contra-ataque. Nem cartão foi aplicado. Mas a Ponte tem falta a seu favor. Vai se ajeitando ali o Elvis para a cobrança. Jogadores da Ponte, todos ali em cima da linha da grande área. É bom momento para Macaca. O Elvis está na cobrança, faz o levantamento lá na segunda trave. A zaga sobe para fazer o quarto. A bola ficou viva ali à frente da grande área. Tenta fazer, sai jogando. Aí comete a falta, o Lucas Cunha comete a falta ali na saída de bola, é falta que favorece a equipe do Botafogo. Agora, Carlão de Freitas, essa saída, que o Elvis continua ficando como a principal saída da Ponte Preta. Tem o Baianinho aqui pela esquerda. Eu acho que tem que ter uma mudada nisso aí, né? É, porque eu acho que a principal opção de velocidade continua sendo o Potker, né? Mas o time do Botafogo, o Tencati, já ganhou isso, né? Tanto é que ele põe ali o pessoal para vigiar, para ajustar essa marcação, para que a Ponte não tenha essa escapulida. Com o Elvis fica complicado até pela falta de velocidade, olha aí. Rouba a bola a equipe da Macaca, o Baianinho, já adianta a bola, vem pro campo de ataque, faz o break, encara a marcação, vai para cima dele, o Elvis tá ali do lado. O Baianinho encarou, tocou na bola, fez a ligação, Kevson recebeu lá na ponta canhota, carregou, foi na linha de fundo, invadiu a área, pintou cruzamento para trás, desvio de cabeça para fora do gol! A chegada do Potker lá na segunda trave, fez o desvio de cabeça, pegou muito no cucuruco, foi longe do gol, Adriana. O Kevson viu bem o Potker entrando pelo outro lado, mas a hora que ele chegou na bola para o cabeceio, já estava desequilibrado, aí essa bola subiu demais. Passamos de 25 minutos, vem Botafogo, já responde, vem pela meia, batida de fora para fora do gol. Experimentou ali o Arthur Kaique de fora da área, ela foi para a direita lá do Diogo Silva, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Ô Cabelá. Oi. Só um detalhe, em alguns minutos atrás o Kelvin foi seguro pela camisa, o Elvis foi seguro pela camisa, tomou uma falta e no momento em que o jogador adversário segura a camisa dele, dá para perceber que ele está com aquela segunda pele preta, uma camiseta bem agarrada preta por baixo. Seria para não mostrar de jeito nenhum a silhueta? Ou é uma cinta?
Hã? Pode ser. Ou senão aquela. Tipo um colan, né? Onde eles colocam GPS também. Isso, né? também pode ser Tem também. isso também. Pode ser. E pra ajudar também, né? Pra esquentar um pouquinho mais. Tá frio, né? Também. Mas olha, o Elvis, apesar, né, de ser aquele um gordinho, mas muito bom de bola. Cara, tô admirado com o Elvis. Muito longe daquele Elvis tecnicamente, mas se desdobrando em campo, brigando, tentando ajudar na marcação, um Elvis comprometido. Isso é importante para a Ponte, porque o Elvis é uma referência. Independente da situação que a Ponte esteja vivendo, mas tendo o Elvis interessado, pelo menos é um porto seguro do torcedor dentro de campo. Olha, o Baianinho ajeitou com o peito pro Elvis, ele tenta a finta, tem marcação em cima dele. Baianinho briga pela... Ih, agora... Ih, rapaz... O Baianinho deu um carrinho frontal ali pra cima. Acho que é o Gava que tá no lance ali, Adriana. Isso mesmo, o Gava sentindo dor aqui no tornozelo e tomou cartão amarelo o Daniel Baianinho, camisa 26. Entrou cheio de vontade, mas aí quando a vontade fica em excesso, dá nisso, cartão amarelo. Shaibi, tem mensagem aí, Shaibi? O Antônio do Jardim Boa Esperança, só podemos contar com um milagre nessa Série B, pois desse time, dessa coordenação técnica, dessa diretoria, desta presidência, não podemos esperar nada, cansado de sofrer, diz o Antônio aqui. Quem tá com a gente também é o Isidro Casimiro. Sabe onde ele está, Cabela? Onde? Lá em Angola, cara. Ele fala português também, mas é português de Portugal, lá em Angola, torcendo pra macaca, viu? Olha só que bacana, hein? Que bacana. Grande abraço lá pros angolanos. Fala pra todo mundo aí se conectar a CBN Campinas em Angola. Que legal. Grande abraço pra toda a galera. Agora, Carlão, me fez uma pergunta, Carlão. Esse time que a Ponte tem hoje, se tivesse tudo em ordem, salário em ordem, tudo em dia, a Ponte estaria em que lugar na tabela, brigando por onde? Eu acho que estaria na parte de baixo também, até porque é uma equipe limitada, mas com mais dignidade. Talvez embaixo, mas fora da zona do rebaixamento, com mais força. Mas desse jeito é muito complicado, né? Muito difícil. Difícil. Olha, o Botafogo vem com o Morelli pela direita, tenta o cruzamento, tem marcação do Kevin pra cima. Faz o corte e joga pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Botafogo. Inocêncio tem pressa, faz a cobrança, atrás com o Vilar, 28, segundo tempo, tá 0-0. Ponte joga um tempo inteiro já, hein? Um tempo inteiro com um a menos a equipe da Macaca. Diego Tavares foi expulso a 30 do primeiro tempo, já estamos com 28 minutos e meio do segundo. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe da Macaca lá pela direita. A esticada de bola, chegou por baixo lá, ligado o Jefferson nem para fazer a recuperação. Bota a bola mais uma vez no campo de ataque com o Vilar. Pelo lado direito vem buscando o campo de ataque mais uma vez o zagueirão da equipe do Botafogo. Ajeita, perna direita, toca na bola. Ficou com ela Inocêncio. Já botou no campo de ataque o lançamento Morelli. Chegou na linha de fundo, tem marcação ali, bola para fora, escanteio. Foi para a cobertura aqui pela direita o Lucas Cunha, mas a bola foi para fora, escanteio, que favorece a equipe do Botafogo aqui pelo lado direito, campo de ataque mais uma vez, Adriana. O Rafael Gava se prepara para a cobrança e 2 jogadores já na beira do gramado do Botafogo que vai mexer já. Daqui a pouquinho vem mais 2 descansados aí. Gava na cobrança, levantamento para a grande área, some a zaga, faz o corte, já responde mais uma vez o Botafogo com o Gava. Cruzamento de novo na grande área, desvio de cabeça para fora do gol! Igor subiu lá no segundo andar, deu uma testada na bola, passou muito perto do travessão, foi pra fora, Adriana. Tinha liberdade agora para essa finalização, mas subiu demais. E aí a bola também subiu demais, essa bola pra fora. Vai se livrando a Ponte Preta no momento em que o Botafogo mexe. 4, zagueiro Vilar sai para a entrada do 31, Pedrinho. Pedrinho então vai entrando com a camisa número 31. E agora o Wesley é o segundo, camisa 23, que vai entrar, só observando aqui quem é que sai, é o 30. O 30, Zé Hugo, sai para a entrada do camisa 23, Wesley. Toque CBN marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 minutos, segundo tempo, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Botafogo também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã é dia de torcer para João Fonseca, lá no tênis, lá em Roland Garros. Ele enfrenta nas quartas de final o tenista da República Tcheca, Jakub Mensik, podendo fazer mais história na competição, torcendo para chegar às semifinais de Roland Garros. Futebol Globo CBN. Tem arremesso manual para a equipe da Macaca lá pela direita, mas tem mais uma troca. A equipe da Ponte, o Potker tá indo embora, hein? Tá indo embora. O camisa 9, William Potker, vai embora para a entrada de Palácios. Palácios com a 23.
A torcida não gostou nem um pouquinho não, porque Palácios é zagueiro. Tá tirando o atacante para botar o zagueiro. O torcedor não gosta nem um pouquinho. E chia uma barbaridade aqui na nossa frente aqui, viu, Carlão? Nossa, vai se defender, né? Ele tira, tudo bem, não sei o estado físico do Potker, né? Desgastado deve estar. Mas você traz ainda mais, né? Você atrai ainda mais o Botafogo. O Palácios vai ali, pelo jeito, no lado direito, mas só vai ajudar na marcação. Né? Então a Ponte, tudo bem, com um a menos, mas o Potker pelo menos era um desafogo ali. Agora, meu Deus do céu, agora vai ser difícil, porque o Botafogo vai amassar a Ponte no campo de defesa. E só um detalhe, na saída, o Potker saiu bem aqui perto da gente, e um colega repórter perguntou: Potker, você sentiu? E ele falou que não. Mas é cansaço, os piques que ele deu no segundo tempo aqui, e ele tá voltando de contusão, né? Mas não sei, era um cara importante ali na recomposição e também na questão ofensiva, porque ele tem força para arrastar, né? Agora você coloca o Palácios, ele só vai marcar. Tudo bem, a Ponte ganha na bola aérea, mas ele só vai marcar. 32 minutos deste segundo tempo. Toca a bola mais uma vez a equipe do Botafogo aqui pela direita com Morelli. Recua com o Inocêncio. Inocêncio já joga a bola pelo meia com o Rafael Gava. Faz a tabelinha, Patrick Bray. Chegou por baixo o Palácio para fazer o corte. Sai na captura ali, comete a falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Botafogo. E agora foi um exemplo, ó, o desafogo. O Palácio desarmou. Vamos supor, essa bola cai no pé do Potker, ou pelo menos de um atacante, ele vai arrastar. Ele vai dar um descanso para a zaga, ele vai dar um respiro para a zaga da Ponte. Mas não, vai ficar nisso aí até o final. Vamos ver se a Ponte consegue resistir, pelo menos segurar um empate, mas vai ficar muito difícil. Ela só tem um jogador pro desafogo, que é o Baianinho aqui pelo lado esquerdo. Que não tem a qualidade que tem o Potker. Que não tem a qualidade, não tem a força do William Potker para arrastar. É falta, Patrick Bray tá na cobrança pro Botafogo, tá todo mundo lá na área. Tá preocupado o Diogo Silva. É falta pro Botafogo, lá pela meia esquerda. O Elvis é o único jogador da barragem humana. Patrick Bray tá na cobrança, de perto da canhota, vem bola pra grande área, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga da Ponte, faz o quarto, tira o perigo, o Baianinho, briga pelo Baianinho, pular pra de cabeça é piada, né? Ele tenta, mas não tem jeito, é muito baixinho, sai jogando a equipe da Macaca, vem pro campo de ataque, lançamento feito, era pro Baianinho, chega por baixo pra fazer o corte, o Inocêncio já responde o Botafogo em velocidade, que vem pro campo de ataque, vem pelo meio, devolve a bola Inocêncio, aqui pela direita, toca nela, fez o passe ali pela meia com Gava, rolou pra Patrick Bray, abriu lá pela ponta canhota, se apresentou por ali, Patrick Bray vai na linha de fundo, só faz a proteção o Lucas Cunha, a bola vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabela. Oi, fala, Adriana. Dá para perceber que o técnico Cláudio Tencati do Botafogo está cada vez mais agitado no banco de reservas, tentando alguma coisa diferente para fazer esse time pelo menos marcar um gol. E é uma situação até de um sentimento, imagino, de derrota do Botafogo, porque o time está há 2 meses ou 5 jogos sem vencer, também está na zona de rebaixamento, certamente sabe de toda a situação pontepretana, inclusive desse manifesto soltado hoje às vésperas do jogo, tá com um jogador a mais e o time joga melhor e não consegue fazer gol na Ponte Preta. Então, Tencati muito apreensivo e dá para sentir os jogadores do Botafogo cada vez mais apreensivos também com esse empate. Porque uma vitória hoje em cima da Ponte Preta aqui é uma vitória que são 3 pontos importantes para o Botafogo. Tem muito tempo ainda, mas o jogo é de total responsabilidade do Botafogo. Por tudo isso que a Adri mencionou, pela superioridade numérica, e a gente sente realmente na hora da finalização, principalmente a ansiedade, né? Porque o Botafogo cansou de perder gols. Ô, Cabelo, o que faz o Edson Balbarão para pelo menos ter um desafogo, um pequeno desafogo do lado direito? Ele põe o Júlio na segunda linha, o Palácios ali para marcar do lado direito. Vem Bacaca, Baianinho lá pela direita, ele protege, vai pra briga, chegou por baixo Patrick Bray. Bota a bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca lá pela direita, hein? Vai lá o Palácios pra cobrança. Rapaz do céu, o homem é grande, hein? É espigado. Meu Deus do céu, parece pivô de NBA, velho. Pois é, olha lá, espigadão. Bota ele de centroavante lá, vai lá cabecear. Pode ser. Vai lá. Vai para a cobrança do arremesso manual Palácios. 35, toque CBN já marcou 35. Tem o arremesso manual Palácios, joga a bola para a grande área, chegou por baixo. Bola, sim. Tava sozinho. Será que ninguém avisou ele que estava sozinho aí no meio da área, Adriana Almeida? É aquela ansiedade que já toma conta dos jogadores do Botafogo. A Ponte tem escanteio. Elvis vem
sob aplausos do torcedor pontepretano. E daqui a pouco eu passo o público em renda. 15º escanteio no jogo, 5º para a equipe da Macaca. O Elvis está na cobrança lá pela direita, o torcedor se levanta aqui no Moisés Lucarelli. Escanteio para a Ponte lá pela direita, o Elvis vem na bola. Tá todo mundo lá no meio da área. Torcida se levanta, empurra o jogador pontepretano para cima do Botafogo. Joga um a menos a Macaca desde os 30 do primeiro tempo. Elvis na cobrança, escanteio para a Ponte. Agora sim está autorizado, Elvis na bola, faz o levantamento, vem no primeiro pau, tem desvio. A sobra de bola na segunda trave, não tem ninguém, o Palácios chega para ali, o Palácios abre o compasso dele tem até uns 3 metros de diâmetro, viu, Adriana Almeida? Já ganhou a torcida, né, com essa raça, com toda essa vontade, o Palácios, zagueirão pontepretano. Eu confirmo público e renda nessa noite no Majestoso. Olha, Cabelo, achei que ia ser até menor, viu, me surpreendeu. 2.046 pessoas para uma renda de R$ 49.390. Com tudo que está acontecendo, com o protesto do torcedor, a campanha feita para o torcedor não vir, tem até um bom número de torcedores. Vem para o campo de ataque a equipe do Botafogo, cruzamento na grande área, sobra de bola ali pelo meio, no bate e rebate, o desvio para fora do gol! A batida do Igor. Teve desvio em cima do Lucas Cunha, ela passa lambendo a trave e vai pra fora em escanteio, Adriana. E o Diogo Silva comemora muito com o Lucas Silva, porque ele tirou o que seria o gol do Botafogo agora. Desvio providencial, olha o escanteio. Já cobrado, levantamento da grande área, a bola tá viva ali pelo meio, deu um soco na bola, Diogo Silva. Sobra com o Baianinho, tenta imprimir velocidade, mas deu um toque na bola muito forte. A bola vai pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Botafogo, que se mantém no campo de ataque, hein? Se mantém no campo de ataque, tá ali Jefferson nem na cobrança, mais atrás com o Inocêncio, rola a bola. Bola lá pela esquerda, mais uma vez Patrick Bray, vem para o campo de ataque, o Botafogo vai trabalhando, vai tocando a bola, 38 minutos deste segundo tempo, 0-0 placar do jogo, vem mais uma vez o Inocêncio, trabalha aqui pelo lado esquerdo com o Pedrinho, faz o domínio, toca do lado, tentou ali uma graça, o Jefferson nem, chega rasgando por baixo o André Lima, o arremesso é manual para a equipe do Botafogo de novo. Tá dando a falta ali a árbitra da partida, deu a falta, né? Sim, falta. Deu a falta ali, vai o Gava na cobrança. Tem confusão no banco de reserva da Ponte Preta ali, hein? Todo mundo se levantou ali. Não, deu arremesso manual. Voltou atrás ali, manual. Gava, toca na bola, vem pela meia. Mais uma vez trabalhando ali pelo meio, Patrick Bray, armador da equipe do Botafogo. Joga a bola lá pelo lado esquerdo. Wallace, volta a bola com o Patrick Bray. Ali, e o Botafogo, Carlão, não tem mais posição também não, viu? Vai todo mundo pra cima ali. Virou ataque contra a defesa. A Ponte vai tentar resistir aí e segurar esse empate. Gava, batida de fora para longe. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta. Cabela. Teve uma confusão danada do banco de reserva da Ponte, Adriana. É muita reclamação, acredito, por aquele lance anterior que a juíza marcou falta, depois voltou atrás, marcou um lateral. Agora a gente se aproxima do final do jogo, eu vejo muitos policiais militares posicionados em diversos pontos da arquibancada aqui do Moisés Lucarelli e uma viatura da Polícia Militar, algo que poucas vezes eu vejo dentro do gramado, muito perto do túnel aqui onde vão descer os jogadores pontepretanos. A Polícia Militar hoje reforça, sim, o policiamento, apesar do Majestoso hoje receber o pior público da temporada. Ponte Preta recupera a bola, vem com o Elvis, toca no campo de ataque, joga com o Baianinho. Tentou o lançamento, bateu em cima do marcador, a bola vai para fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 40 minutos, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Botafogo. 0 para o Botafogo, que vem no contragolpe, vem ali pelo meio, trabalha por baixo. Palácios tava lá para fazer o corte, a árbitra pega uma falta, tava dando vantagem, deu falta pro Botafogo aqui. Tá 0-0, Chaibi. Central da bola. Pela Série C tem gol do Barra. O Barra faz 1-0 para cima do Brusque, resultado bom para o Guarani. O Guarani, se terminar assim essa partida, termina essa 9ª rodada como líder da competição da Série C do Brasileirão. Opa, deixa comigo. Volta Mexi. Opa, vai lá, Adri. Botafogo faz mais uma alteração, saiu camisa 10, Rafael Gava. Rafael Gava tá fora,
para a entrada do 29, Thiago Moraes. Tá aí, portanto, Thiago Moraes em campo. Botafogo vem pro ataque de novo, hein? Botafogo vai apertando, vem pra cima, finalzinho de jogo, 41. Segundo tempo, trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo no campo de ataque, o Ney. Aqui pelo lado direito, o Ney chega, recebe, domina, puxa a bola, toca do lado. O Thiago entrou fresquinho, toca na bola, só que na contramão. A bola volta pela direita, Ponte Preta fechadinha, vai se segurando, 0-0. Um tempo e meio jogando com o jogador a menos. Bobeou o Botafogo, a Ponte recuperou. Elvis de cavadinha pro Baianinho, brecou, girou, tocou mais atrás. Kevson tenta a devolução no campo de ataque. Lançamento é pro Elvis. Olha o pique do Elvis com 41 minutos do segundo tempo. Foi lá na cobertura. E a volta do Elvis de novo, no pique de novo. Meu Deus do céu, hein? Que coisa. O Elvis, camisa 10 da equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Botafogo de novo na frente da grande área, lançamento feito. A zaga da Ponte corta o André Lima. Toca do lado, Palácio chega por baixo, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. André Lima não pode brincar desse jeito aí, do jeito da situação não, André Lima. Vem mais uma vez o Botafogo, arremesso bom cobrado, o Thiago Moraes. Devolve com o Patrick Bray, chega a marcação do Júlio. Bem o Júlio no jogo, né, Carlão? Bem esse Júlio, Gostei, hein? garoto com personalidade, entendendo o momento, né? Criado aqui nas arquibancadas de Moisés Lucarelli e se desdobrando. Um guerreiro. Acho que todos, né? Todos merecem aí um voto de louvor a permanecer esse resultado, mas o Júlio está se destacando. Jefferson Nem de novo na bola, cruzamento da grande área, desvio! Diogo Silva faz a defesa, tromba com a trave, cai no gramado, a árbitra manda esperar porque tá caído o goleiro da Macaca, Adriana. Foi buscar no terceiro andar essa bola, quase no ângulo ali, mas caiu de mau jeito e prontamente a equipe do Departamento Médico Ponte Pretano já percebeu o problema no goleiro Ponte Pretano, já tá lá recebendo atendimento. O goleirão Ponte Pretano, que é um dos responsáveis por esse 0-0 hoje. Já estamos com 43 minutos, Departamento Médico em campo, o Diogo Silva está caído lá na pequena área, a árbitra Edna Alves está ali ao lado, só acompanhando e pedindo para ter um pouquinho mais de pressa ali, porque estamos na reta final do jogo já, 43 minutos deste segundo tempo, tem escanteio, é mais um para a equipe do Botafogo, hein? 12º escanteio no jogo para a equipe do Botafogo, hein? Tá lá na cobrança o Patrick Bray, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Patrick Bray. O Diogo Silva já está em pé, Departamento Médico da Ponte vai deixando o campo, escanteio para a equipe do Botafogo, é o 17º escanteio do jogo, 12º para o Botafogo. Patrick Bray na cobrança, vai todo mundo lá para o meio da área, de novo, bom momento para a equipe da Pantera. Bray na cobrança, perto da canhota, primeiro pau, chega de cabeça para fazer o quarto, André Lima, a sobra de bola com o Botafogo se mantém no ataque, lançamento muito forte para fora, de graça para a equipe da Ponte Preta. Vai se segurando a Ponte Preta. Carlão, do jeito que começou lá no primeiro tempo, Botafogo em cima, aí tem a expulsão do Diego Tavares. Esse 0-0 é uma vitória para a Ponte. É uma vitória, não acabou ainda, hein, gente? Isso, não ajuda muito, né, em termos de classificação de campeonato para sair da zona do rebaixamento. Mas eu acho que pelo ambiente, pela circunstância, com o jogador a menos, por tudo que envolve a Ponte hoje, é um resultado a permanecer, é claro, o Botafogo pressiona demais, mas é um resultado para ser valorizado, principalmente pelo espírito de luta. Tecnicamente é um time muito abaixo, é um time limitado, Elvis sofre uma barbaridade, mas como você disse, 40 minutos o Elvis dando pique, voltando, fazendo a recomposição. Em termos de transpiração, cara, uma jornada louvável dos jogadores da Ponte Preta. O Boaro, o Edson Boaro, ele sinalizou alguma coisa pro Elvis e na marcação lá na frente da grande área. Onde ele tá agora? Na meia-lua. Ele olhou pro Edson, caminhando, ele fez assim, beleza. Em termos de transpiração, de entrega, é um Elvis muito comprometido com a causa. Vem bola pra grande área, sai jogando a equipe da Ponte ali com o Palácios, escapou da marcação, Palácios botou a bola na frente, pode pintar o gol da Ponte, o Palácios carrega a Macaca lá pro meio da grande área, preparou, bateu, espalma o goleiro, o Baianinho foi empurrado! Foi empurrado o Baianinho! Foi empurrado o Baianinho no meio da área, Adriano Almeida! Torcedor se levanta, a bola vai pra fora, a árbitra manda esperar, vai ter revisão do VAR, 45 minutos e meio, vai ter revisão do VAR em cima do Baianinho que tá caído lá na área, Adriana. Vai lá, todo mundo em cima da Edna. Todo mundo. Ô Carlão,
Certa vez você disse que ia escrever um livro no caminho das pedras. Esse jogo faz parte, Carlão. Cara, eu até disse em off pra você, não sei se pode se confirmar, mas eu disse alguma coisa. Se der certo, eu falo aqui no ar. Pois é. Mas houve o deslocamento. Agora tem aquela coisa. Foi o suficiente pra derrubar o jogador da Ponte? Não sei. Foi o suficiente? A pressão é grande. Não sei como que a Edna vai conseguir contornar essa pressão. Houve ali um empurra, não sei se o suficiente pra derrubar realmente o Baianinho. Fala, Adriana. Oi, Dri. A Edna vai falar aqui com o banco de reservas da equipe da Ponte. Tem alguma confusão aqui, ela vai chamar a atenção de alguém. Ela vem aqui, ó, cartão amarelo para alguém, ó. Olha lá. Cartão amarelo, tem um jogador da Ponte ali na lateral do campo. Tomou, e vai ser expulso, né? Tomou amarelo, chutou a bola longe, agora vai ser expulso, olha lá. É o jogador da Ponte que ficou revoltado aqui. Clima tenso, pesado. Chaibe, você tá com a imagem aí, Chaibe? Sim, Cabela. O que você acha aí, Chaibe? Tem um contato, sim, mas o Baianinho também aproveita para dar uma bela mergulhada, né? Mas tem um contato nas costas ali por cima, não sei se é suficiente. Ele aproveita a ocasião aí para dar uma mergulhada. A gente já viu dar pênalti nesses lances, mas também a gente já viu não dar, né? Cabela. Oi. Como é o futebol brasileiro. Na minha visão, o Baianinho não chegaria nessa bola no rebote. Mas ele recebe sim uma carga e é derrubado. Tá tendo a revisão do VAR nesse momento. Ela manda esperar porque o VAR tá revisando o lance. Os jogadores apontam, vão ali para cima da Edna. O cronômetro já tem 47 minutos. Os jogadores da Ponte do banco de reserva vão à loucura. Eles apontam aqui alguma coisa aqui no alto aqui. Eles apontam alguma coisa na arquibancada. Olha lá, e a Edna manda cobrar o arremesso manual. O VAR não chamou. O VAR verificou e não chamou. Segue o jogo. Já chegamos a 48. Não vi nem placa nessa confusão, se subiu alguma placa ali de acréscimo. Você viu, Carlão, alguma coisa? Não vi nada não. Eu não vi nada não. Rapaz, o Banco da Ponte, olha, se a Edna cumpre arrisca a regra, expulsaria todo mundo, né? Meu Deus do céu. Tem um lá que foi expulso, lá tá saindo, lá do outro lado não deu pra ver quem é. Olha o Botafogo, é chegada pra fora! Sobe a bandeira, tá marcado o impedimento do ataque da equipe do Botafogo, mas a bola passou, não entrou, mas passou tirando tinta mais uma vez da trave. 48,5. Fala, Carlão. Passada a confusão, né? Ainda, né? O clima está pesado, a pressão é grande, mas passado todo esse imbróglio, que arrancada do Palácios, hein? Que é isso? Eu vi o Potker correndo, lembrou o Carl Lewis, velho. A gente tava falando de William Potker, que Potker nada, o Bobrão fez certo. Que velocidade do Palácio também, a passada da fera, hein? Eu falei, o diâmetro da pedra é Caraca, meu irmão. Se o gol sai, ele vira ídolo. Ah, com certeza. Com certeza. Olha lá o Diogo Silva na reposição de bola, 49. Mais 6. Mais 6, nós vamos a 51. Faltam 2, então. Já só para ajudar 49. Vocês, Cabela. Oi. O expulso no banco foi o Luiz Felipe, viu? Luiz Felipe. Muito bem, tem uma falta que favorece a equipe da Macaca lá pelo lado direito, hein? Caiu o Júlio agora. Desabou o Júlio lá. A Edna vai conversar com ele. O Tencate tá bravo, falando com o auxiliar. 6 minutos de acréscimo, já passamos de 49, então vamos a 51. É reta final de jogo. Pode ser que suba mais 1 ou 2 minutos quando se completar aqui os 51, porque ficou parado já depois do 45. É a tensão aqui no Moisés Lucarelli, torcida em pé, hein? Aqui bancada em pé, aqui no Moisés Lucarelli, acompanhando essa reta final de jogo. Tem falta para Macaca lá pela meia direita, o Elvis está na cobrança. Ai, hein? Vem bola para a grande área. Elvis está na cobrança, faz o levantamento, vem lá na segunda trave, desvio de cabeça. Passa por todo mundo, vai sobrando pela direita com o Pedrinho, ele sai carregando a bola, buscando o campo de ataque. Tem marcação do Palácios em cima dele. Ele vira, gira, toca mais atrás com o Inocêncio. Deu um tapa na bola com o Morelli, aqui pela direita, devolve no Inocêncio. O Baianinho vai para cima do Inocêncio, briga pela bola. A árbitra anota a falta do Baianinho, hein? Para o jogo, é falta que favorece a equipe do Botafogo. Falta já cobrada, 50 minutos, Toque CB está marcando 50. Pode ser o último giro. O quarto árbitro não tem placa na mão ali.
Vai trabalhando mais uma vez o Botafogo. Vai tocando a bola aqui pela meia direita. Busca espaço por ali o Morelli. Tem marcação em cima do Elvis. O Elvis, um leão em campo. Trabalha aqui pela direita mais uma vez. Morelli faz o cruzamento, vem bola para área. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela volta com o Inocêncio. O Elvis está ali na proteção. Ele rola a bola com o Wallace lá pelo lado esquerdo. 50 minutos e 50. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Já estamos chegando a 51. Se ela deu 6 de acréscimo, já chegamos no 6, hein? Sobe de cabeça para fazer o corte ali à frente da grande área. O Léo Gomes voltou mais uma vez o Botafogo. Cruzamento vem para trás, a sobra. Morelli bateu. Ô, Morelli! Ô, Morelli! Apita a árbitra! Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Deu empate. 0-0 para Ponte Preta e Botafogo. Adriana Almeida. Seu destaque final aí, Adriana. Meu destaque final fica por conta da Ponte Preta, que completa o 5º jogo sem vencer, mas pelo menos dessa vez soma um ponto. A Macaca que volta a campo na próxima terça-feira, dia 9 de junho, terça da semana que vem. De novo em casa, recebe o Cuiabá às 19 horas. Torcer para que toda essa situação financeira seja resolvida, e eu dedico o meu trabalho de hoje a todos os funcionários pontepretanos que sofrem muito com essa situação financeira, mas amam esse clube. Hoje o meu trabalho e a minha transmissão vai para esses guerreiros. Abraço para você, Adriana. Forte abraço a todos. Carlão de Freitas, seu destaque final, Carlão. É claro que é um empate que não resolve muito a vida da Ponte, mas os jogadores lutaram bastante, né? Num determinado momento da partida, eu até disse pro Cabelo aqui fora do ar que a Ponte não merecia perder, né? Por tudo que envolveu esse jogo, por tudo que tem acontecido na Ponte e o desdobramento de cada jogador. Pô, o Elvis dá pique, dá carrinho, jogando como um volante é brincadeira, né? Então mostra que esses jogadores estão, pelo menos, com espírito e merecem aí um reconhecimento maior por parte da diretoria. Abraço, Chaibi. Um grande abraço, Cabelo. Empate que mantém a Ponte na vice-lanterna. O Botafogo sai da zona de rebaixamento e ultrapassa o Avaí. Valeu! Uma ótima noite a todos. Grande abraço. Vem aí, Voz do Brasil no somzão da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ana Carolina Serra, deputada estadual. A sensibilidade da mulher é uma das ferramentas mais poderosas de política pública. E foi pelo trabalho de uma mulher, Ruth Cardoso, que os maiores programas de justiça social nasceram no Brasil. Sem a mulher, a política perde a sensibilidade, se afasta do povo e o país para. Porque é com esse olhar feminino que nós queremos guiar cada ação do nosso partido. E você pode participar. Filie-se ao PSDB. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Nós do Cidadania trabalhamos para comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Nós do Cidadania trabalhamos para qualificar as redes de atendimento à mulher. Na Câmara dos Deputados, aprovamos o aumento de pena para criminosos que cometerem feminicídio. Em Santo André, criamos o Vale Cegonha para garantir que a gestante de alto risco chegue ao Hospital da Mulher com segurança por aplicativo e faça o pré-natal no tempo certo. Quem foi que disse que o Brasil não tem mais jeito? O Brasil tem jeito, cuidando das mulheres. Cidadania, o partido do futuro. Felice!
Futebol, vamos CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN.